Vamos começar a nossa manhã de notícias falando do Ministério da Justiça, que prorrogou a atuação da Força Nacional na área de fronteira. Ana Cláudia Ribeiro vai trazer essas informações para a gente ao vivo, todos os detalhes, porque a gente vem falando sobre prorrogação de Força Nacional há várias vezes a gente fala, mas dessa vez é a prorrogação da atuação da Força Nacional na área de fronteira. Ana Cláudia Ribeiro está pronta para participação? Acho que não. Aqui, agora... tá sim. Oi, Ana. Então, a gente fala muito sobre prorrogação da Força Nacional, mas é em Boa Vista, e aí a gente fala sobre outras coisas. Dessa vez é lá na área de fronteira, né? Isso mesmo, Zé. Bom dia novamente para você e para todos. Olha, o Ministério da Justiça e Segurança Pública autorizou aí o emprego da Força Nacional em apoio à Polícia Federal nas atividades de prevenção e repressão nas fronteiras nacionais. Isso mesmo, só que é em caráter episódico e planejado por 15 dias contados desde ontem, quinta-feira. Então, essa medida ela foi publicada ontem, quinta-feira ainda, e será implementada nas fronteiras do Brasil com a Venezuela, com Argentina, Bolívia, Colômbia, Guiana Francesa, Guiana, Paraguai, Peru e Suriname, Zé Carlos. Segundo o documento, o contingente que vai atuar aí nas fronteiras nacionais vai ser planejado de acordo com a diretoria da Força Nacional. O prazo de apoio prestado pela Força Nacional nas fronteiras, ela pode sim ser prorrogado, né, se caso for necessário, mas nessa decisão, nessa autorização do Ministério da Justiça e Segurança Pública, é somente até o dia 27, até o dia 27 de maio, então pelos próximos aí 15 dias, que vai ser a atuação aí nas fronteiras nacionais. Aqui em Roraima, a Força Nacional está desde 2018, quando começaram os primeiros conflitos aí em Pacaraima, cidade fronteiriça com a Venezuela. Eles estão atuando desde 2018 lá. Aqui na capital, Boa Vista, também a Força Nacional está atuando nesse período desde 2018, só que na capital já foi prorrogado pelos próximos 3 meses, até o dia 18 de outubro. Já na fronteira, só pelos próximos 15 dias, a gente vai saber, depois do dia 27, se o Ministério da Justiça vai permanecer ou não com a atuação da Força Nacional nas fronteiras. Zé. Tá aí então, notícia detalhada pela Ana Cláudia Ribeiro. Obrigado, Ana. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar. Obrigada, Ana. Até já. Vamos seguir aqui com Bom Dia Amazônia, agora falando lá do município de Oiapoque, que fica ao norte do Amapá. É que lá foi realizada mais uma ação do mês Maio Laranja, lançado pelo Tribunal de Justiça lá do estado para combater o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Rafaela Bittencourt traz as informações ao vivo para a gente, porque teve prisão, inclusive, né, Rafa? Exatamente, Larissa. Essas ações elas foram coordenadas tanto pelas equipes do Tribunal de Justiça do Amapá, quanto da Polícia Civil e do Conselho Tutelar, que fizeram essas fiscalizações em embarcações que estavam ali pelo rio Oiapoque, né, que fazem esse transporte de passageiros do Oiapoque para a Guiana Francesa, ali na região de fronteira, e além das orientações aos donos dessas embarcações para não realizar o transporte de crianças e adolescentes sem o acompanhamento de pais ou da documentação necessária para a identificação, também tiveram aí essas prisões. As equipes fizeram fiscalizações nas embarcações que estavam indo para a região de Garimpo, de Ilhabela, lá na área de fronteira, né, para tentar identificar se existia alguma situação de crianças sendo transportadas ou de adolescentes sendo transportados para essa área para fins de exploração, mas as prisões de fato foram acontecer lá na cidade de Oiapoque, onde foram identificadas pelo menos 3 pessoas que estavam oferecendo bebida alcoólica para adolescentes em um bar da cidade. Essas pessoas foram presas em flagrante, né, pelo crime aí de situação de vulnerabilidade, está oferecendo bebida alcoólica para esses menores de idade. Além disso, 10 menores de idade também foram apreendidos por estar aí em situação de risco. Todas essas ações, né, esse balanço, ela aconteceu ontem, essas ações aconteceram ontem, na quinta-feira, e representam aí um balanço prévio das ações que vão estar acontecendo durante todo esse fim de semana, também ainda lá na região de fronteira do Brasil com a Guiana Francesa, no município de Oiapoque. Essas ações integram o Maio Laranja, que é uma campanha encabeçada aí pelo TJAP do Amapá, pelo Tribunal de Justiça, né, para o combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. E a gente segue, é claro, acompanhando todos os trabalhos importantes que estão sendo realizados ali naquela região. Larissa, Zé Carlos.
Obrigada, Rafa, pelas informações. É o Maio Laranja, é o mês que faz esse alerta, mas essas ações são realizadas durante todo o ano. É importante a gente frisar isso também. Obrigada, Rafa. Daqui a pouco a gente volta a conversar. A gente segue agora falando da lei que determina o afastamento de grávidas do trabalho presencial durante a pandemia, que já está valendo. Pelo texto, a mulher grávida pode executar as atividades por meio do trabalho remoto ou outra forma de trabalho à distância sem prejuízo na remuneração. Segundo esta advogada trabalhista, o descumprimento da lei pode resultar até em rescisão indireta. Que é a rescisão quando a justa causa do empregador. Ou seja, se o empregador obriga, dando uma ordem ilegal ao empregado, o empregado não só tem o dever de não cumpri-la, como pode buscar seus direitos na justiça e pedir a sua demissão por rescisão indireta. Todo cuidado é pouco. Se contaminada, a gestante pode desenvolver formas mais graves da Covid-19. Dados do Ministério da Saúde revelam que entre 25 de abril e 1º de maio deste ano, foram registrados em todo o país mais de 3.700 novos casos de Covid-19 em gestantes e 428 mortes. No mesmo período, na região norte, foram 452 novos casos e 61 vidas perdidas. 28 só no Amazonas. Depois aparecem Rondônia, com 11 óbitos, Pará, 8, Roraima, 6, Tocantins, 5, Acre, 2 e Amapá, 1. A Melissa está com 31 semanas e 5 dias de gestação. Mesmo tomando todos os cuidados, ela diz que só vai se sentir segura depois que for imunizada. O problema é que ela vai ter que esperar. Isso porque, depois da recomendação da Anvisa para suspender o uso da vacina AstraZeneca em gestantes, o Ministério da Saúde recuou e restringiu a vacinação só para as que têm doenças pré-existentes e apenas com as vacinas Coronavac e Pfizer. Por ser hipertensa, a Melissa já estava agendada e ia tomar a vacina na próxima terça-feira, mas teve que suspender, porque onde mora só tem a AstraZeneca. A vacina, ela me enche de esperança, né? E ao mesmo tempo ela me deixa muito ansiosa pela lentidão com que vem acontecendo aí a campanha de vacinação. Nesse momento, nós não temos nem vacina da Coronavac suficiente e nem temos vacinas suficientes da Pfizer. Ambas podem ser feitas na gestante. Na realidade, o que aconteceu é o que nós estamos vendo ao longo do tempo. O governo não se planejou direito. E no caso da gestante que já tomou a primeira dose da AstraZeneca? Deve ser suspensa a administração da segunda dose. Essas mulheres devem estar atentas a sintomas como dor de cabeça, febre, sudorese ou outros sintomas não habituais. No caso desses sintomas, devem procurar a unidade de saúde. E os municípios de Macapá e Santana, no Amapá, já estão vacinando com a Pfizer. Mas esse imunizante não é como os demais utilizados contra a Covid-19. A vacina tem necessidade de temperaturas extremamente baixas. Pelo menos 4.680 doses da vacina Pfizer-BioNTech já foram recebidas pelo Amapá. O imunizante possui uma logística de armazenamento própria e, para recebê-lo, o estado precisou se preparar. Em relação às outras vacinas com as quais as equipes trabalham, essa é a que necessita de temperaturas mais extremas. Nós já recebemos a vacina polio oral numa temperatura negativa, menos 50 graus. Mas, no entanto, a vacina da Pfizer, ela exige uma temperatura ainda mais baixa. Organizamos uma capacitação para a manipulação dessa vacina. Então, nós fizemos o treinamento em 2 turnos para a capital, como também para os vacinadores de Santana, para que eles pudessem estar manipulando com segurança essa vacina. Está bem frio aqui na câmara fria, onde ficam os imunizantes que chegam ao estado do Amapá. Eles ficam nessa temperatura que varia entre 8 e 2 graus positivos. Por isso que essa roupa é necessária. Já a vacina da Pfizer é diferente. Ela precisa ficar nesse super freezer, uma espécie de super geladeira que pode alcançar até menos 80 graus. Essa vacina
pode ficar aqui acondicionada numa temperatura variante, entre 60 e 80 graus negativos. E ela pode durar no estoque, nessas condições, congelada, por até 6 meses. Depois que é retirada do Ultra Freezer, a vacina precisa passar pelo processo de degelo, que dura uma média de 3 horas. Depois disso, ela é encaminhada para uma geladeira normal e aguarda o envio às salas de imunização de Macapá e Santana. O município tem até 120 horas ou até 5 dias para utilizar essa vacina nos grupos prioritários em andamento da campanha de vacinação contra a Covid. A Pfizer é a terceira vacina contra a Covid-19 utilizada no Brasil. Com a orientação do Ministério da Saúde, ela pode ser aplicada em grávidas e puérperas com comorbidades e pessoas com deficiência permanente. A vacina é aplicada em 2 doses com intervalo de 3 meses. Macapá e Santana são os únicos municípios que utilizam o imunizante no momento, por conta das necessidades de armazenamento da vacina. No grupo de pessoas com doenças pré-existentes, os hipertensos são os que mais registram mortes por Covid-19 no estado de Roraima. A Andréia descobriu no fim do ano passado que é hipertensa e, por causa disso, precisou fazer algumas mudanças no dia a dia. E o diagnóstico foi que eu tenho pressão alta associada, ou seja, pode ter sido por conta do meu anticoncepcional, que eu passei muitos anos tomando e ele fez com que gerasse isso no meu organismo. Quando a gente está com uma doença ou com alguma coisa que a gente precisa se cuidar um pouco mais, aí a gente dobra esse cuidado, né? Então foi basicamente a alimentação e mudei a rotina para exercício. Com a gravidez descoberta em fevereiro desse ano, os cuidados tiveram que aumentar. Eu já queria engravidar, né? Eu já estava um período querendo engravidar e aí quando veio a notícia que eu era hipertensa, eu falei, agora ou nunca, não dá para ficar esperando. Então eu fiquei sabendo em agosto que eu sou hipertensa, quando foi em fevereiro desse ano eu descobri que estava grávida. E com isso já vem mais coisa, ou seja, eu tenho uma outra alimentação totalmente para a gravidez também, eu tenho que ter todo um cuidado, né, com a hipertensão para não dar pré-eclâmpsia, eu já estou cuidando para não dar pré-eclâmpsia. E ela fez muito bem em se cuidar, pois de acordo com o Dr. Alisson, a hipertensão pode trazer riscos à gravidez. A hipertensão, ela, como um geral, ela faz mal aos vasos sanguíneos. Então, esses níveis de pressão alta nos nossos vasos sanguíneos levam à lesão desses vasos. E com a gestante não é diferente. A placenta, que é o órgão responsável pela oxigenação do bebê na barriga da mãe, ela é um enovelado de vasos sanguíneos. Então, a pressão na gestante leva à lesão desses microvasos e isso dificultando a oxigenação e nutrição adequada do bebê. Isso faz com que o bebê tenha um ganho de peso menor, atinja menores tamanhos e essa placenta, por ficar lesionada, ela tende a levar a partos mais precoces, a partos prematuros. E a hipertensão é um fator de risco não só para as grávidas, mas também para quem tem Covid-19. De acordo com os dados divulgados no boletim epidemiológico da última terça-feira, os hipertensos representam 65,7% das mortes por coronavírus aqui em Roraima. Mas o que explica a relação entre essas duas doenças? Essas pessoas hipertensas, com sobrepeso, ao adquirir o coronavírus, que é uma doença inflamatória, então em um corpo já inflamado, ao adquirir uma doença inflamatória, essa reação se torna muito mais, de uma intensidade maior, levando a complicações maiores nesse grupo de pessoas, podendo até levar a óbito de alguns pacientes. E ele também explica como fazer o tratamento e prevenir a hipertensão. A forma de prevenção é manter hábito de vida saudável, consumo de pouco sal, e não somente o sal que nós observamos, mas observar também o teor de sódio que há na embalagem dos alimentos, praticar atividade física e temos boas práticas, combate ao estresse, combate ao sedentarismo, combate ao tabagismo. A gente sabe que a hipertensão ela atinge aí uma média de 1/3 da população adulta, não só no Brasil, como no mundo todo.
Pois é, justamente por causa dessa preocupação, a Organização Mundial de Saúde tomou uma atitude, viu? Quero saber o seguinte, antes de mais nada, você que está aqui acompanhando o Bom Dia Amazônia, você costuma colocar sal em tudo? Tem sempre o saleirinho ali na sua mesa? Pois olha, é bom ficar atento, viu? Porque depois de analisar os dados de consumo de sódio de 41 países, a recomendação da Organização Mundial da Saúde é diminuir o consumo de sal em 30% até 2025. Existe uma regra básica no corpo humano que diz que aonde o sal vai, a água vai atrás. Isso porque o nosso corpo mantém um equilíbrio muito preciso entre sal e água. Quando nós começamos a comer mais sal do que deveria, nós começamos a aumentar a quantidade de sal no sangue, o nosso corpo começa a reter mais água para manter este equilíbrio constante. E quando o nosso corpo começa a reter mais água, isso tem uma série de consequências. Entre elas está a hipertensão arterial sistêmica, uma das principais causas de insuficiência renal. Isso é, que leva o paciente para diálise ou para o transplante, e talvez seja o maior fator de risco para o chamado acidente vascular cerebral. E a nossa alimentação atual contribui muito para isso. No mundo hoje que nós vivemos de produtos industrializados, de produtos ultraprocessados, a quantidade de sal que nós ingerimos no dia a dia é muito elevada, muito. E, obviamente, como consequência, nós vemos um aumento muito grande no número de pacientes com hipertensão. No Brasil, as pessoas consomem o dobro do que é recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Um estudo da Organização Mundial da Saúde mostra que 11 milhões de pessoas morrem por ano por falta de nutrientes. E 3 milhões delas podem estar ligadas ao alto consumo de sódio. Por isso, a recomendação da OMS é diminuir a ingestão em 30% até 2025. O ideal é que a pessoa consuma apenas 5 gramas de sal, o equivalente a 2 gramas de sódio, ou seja, 1 colher de chá rasa por dia, dividida entre as refeições. Só que para alcançar essa meta, é preciso mudar e muito alguns hábitos da vida moderna. Importante olhar os rótulos dos alimentos e o sal adicionado na refeição pode ser muito bem substituído por ervas ou por outros temperos que dão gosto à comida, mas não tem o problema do sal. Temperos bastante comuns no Brasil, como salsa, cebolinha, orégano, cebola, alho, né? Então podem auxiliar aí bastante. É exatamente isso que o Joelson faz, pelo menos agora, né, Joelson? A idade já avançada, né, um pouco mais velha, a gente tem que começar a se policiar. Então hoje eu me policio sim, hoje eu tenho mais cuidado com a comida, não sou muito adepto de comer comida salgada, prefiro a comida mais leve, mais suave, bem temperada, mas não com muito sal. O Partiu Amazônia vai mergulhar no mundo da farinha. E não é uma farinha qualquer não, é a ovinha mais famosa da Amazônia. Fomos até o Arini, no interior do Amazonas. Acompanhamos todo o processo, que é super artesanal e dá um trabalhão. Aí daí ela já vai sair espremida, já vai direto para a peneira. A gente te espera amanhã, logo depois do É de Casa. Tá só começando, a gente fala agora de uma operação sobre uma investigação que investiga um esquema que envolve uma empresa de investimentos tipo pirâmide, como é conhecido popularmente. Ana Cláudia Ribeiro vai explicar direitinho essa história pra gente. Oi, Ana, conta os detalhes dessa investigação que começou em Roraima, teve desdobramento aqui no Amazonas também, né? Sim, Larissa. Olha, essa é a segunda fase da Operação Loki da Polícia Federal, que investiga um esquema de pirâmide financeira que lesou muita gente aqui em Roraima. E a presidente da empresa Baimono Investimentos, que é a empresa investigada, ela foi alvo dessa segunda fase da operação. O mandado de busca e apreensão foi cumprido ontem de manhã na casa da presidente, que fica aí
em Manaus, no Amazonas. Durante as buscas, os policiais eles apreenderam na casa da presidente da empresa mais de R$150 mil e $10 mil. Nessa segunda fase, a investigação buscou o endereço dela após o fechamento das portas da empresa aqui em Boa Vista. A Polícia Federal, ela investiga esse esquema de pirâmide financeira que deixou aqui em Roraima muitos clientes, né? Muitos clientes investiram de 5 a 150 mil reais nessa empresa aqui em Roraima. E no mês passado, a empresa fechou as portas após o cumprimento de 5 mandados de busca e apreensão contra pessoas que fazem parte desse esquema. Olha, R$3 milhões foram bloqueados pela justiça da empresa após eles identificarem as irregularidades. Segundo a PF, Larissa, a empresa ela prometia aos clientes um rendimento mensal de até 20%. O que eles tinham que fazer? Eles tinham que investir o dinheiro e depois chamar outras pessoas, o que caracteriza aí a pirâmide financeira, que é um golpe, sim, um golpe muito antigo, realizado aqui no Brasil. Teve muita gente que caiu nesse golpe, mais de 33 pessoas, elas registraram boletim de ocorrência, mas grande parte desses clientes não registraram boletim de ocorrência, porque a gente sabe que é muito difícil para muita gente assumir que caiu em um golpe como este. A gente vai continuar acompanhando aí a operação, porque essa foi a segunda fase, mas a Polícia Federal informou que ainda a investigação está em andamento. Larissa. Obrigada, Ana, pelas informações. Portanto, a Polícia Federal segue com as investigações e a gente, claro, segue acompanhando. Obrigada, Ana. Vamos seguir com o Bom Dia agora falando de cinto de segurança. Tem uma pesquisa do IBGE, Lari, que mostrou que lá no estado do Amapá, de cada 3 motoristas que foram ouvidos, pelo menos 2 afirmaram que não usam cinto de segurança no banco traseiro, ou seja, se for de carona, não costuma usar no banco de trás o cinto de segurança, só na frente. Rafaela Bittencourt vai detalhar para a gente um pouquinho sobre essa pesquisa, né, Rafa? Exatamente, Zé, olha só, segundo a pesquisa, né, essas informações levantadas pelo IBGE mostram que os passageiros, na verdade, têm essa falsa sensação de segurança por estar aí no banco de trás ou do passageiro, né, e acabam aí deixando de lado essa orientação que é a utilização do cinto de segurança. A gente lembra que a não utilização desse equipamento pode resultar em traumas durante acidentes e até mesmo pode levar à morte. O cinto, como já diz o nome, é de segurança. Os dados são da Pesquisa Nacional de Saúde, referentes ao ano de 2019, o levantamento foi feito pelo IBGE, e eles apontam que 34% dos adultos entrevistados na pesquisa utilizam o cinto de segurança no banco traseiro. Mas aí o número de pessoas que não fazem a utilização do equipamento é bem maior aqui no estado, de acordo com a pesquisa. Eles representam 66% das pessoas que não utilizam o cinto quando estão no banco de trás. A proporção de pessoas que fazem a utilização do equipamento aqui no estado é menor do que a média nacional, que ficou em 54%. Portanto, o Amapá é o estado da federação onde as pessoas menos usam a proteção no banco traseiro. O Código de Trânsito brasileiro, né, ele determina, na verdade, a obrigatoriedade do uso do cinto de segurança por todas as pessoas que estão dentro do veículo. Portanto, quem está no banco do passageiro, no banco traseiro, também tem que se proteger com esse equipamento. Essa é uma infração considerada grave, né? Ela resulta em perdas de ponto na carteira e também numa multa no valor de R$ 195,23. Além disso, né, das pessoas que não se protegem no banco de trás, tem aquelas pessoas que também admitem que não usam o cinto de segurança quando estão ao lado do motorista. 1 a cada 4 amapaenses admitiu aí que não faz a utilização do equipamento quando está no banco da frente, né, ao lado do motorista. Os homens são quem representam o maior percentual nessa situação, eles são 75% das pessoas aí que não se protegem quando estão de carona nesse veículo. O uso de cinto de segurança é obrigatório, como orienta o Código de Trânsito brasileiro, e também faz parte aí, é uma das partes mais frisadas durante a campanha do Maio Amarelo, que é a campanha que a gente está vivendo no momento em vários locais do Brasil, né? E as autoridades de trânsito aí estão sempre reforçando da importância do uso desse equipamento para salvar vidas, é claro, e também para proteger quem a gente ama, né? Inclusive, se o motorista entrar no veículo,
pode solicitar que todo mundo coloque o cinto na hora da viagem, não apenas na estrada, como o Zé disse que faz, mas durante o movimento ali na parte urbana também, né? Sempre bom se proteger e garantir a segurança de todos. É só um cinto, não demora nem 2 segundos para colocar. Zé Carlos, Larissa. Rapidinho e guarda a segurança de todo mundo, né? Falava na estrada, que é muito comum, porque geralmente na cidade eu não levo gente na parte de trás, só quando eu vou para a estrada, né? Que na cidade só anda a esposa, mas o alerta é porque é o seguinte: se você ama quem você está levando, você vai pedir para ele colocar cinto mesmo no banco de trás, porque é o seguinte: a pessoa que está atrás, quando acontece o acidente, o carro bate, ela é projetada para frente. E dependendo da colisão, da velocidade que você está, a pessoa que está atrás pode matar a pessoa que está na frente. Isso já aconteceu, são acidentes que a gente fica muito triste. Eu presenciei um, que a mãe estava atrás, a filha estava na frente, morreram as duas. A mãe que estava atrás e a filha que estava na frente. Então, só colocar o cinto é algo muito simples. E não dura 2 segundos, como a Rafa falou. Então, vale a pena, é salvar vidas, não é só questão de multa. E só para finalizar esse assunto, que é bem curioso, é que eu estava conversando com um tio meu, e aí sempre quando eu entro no carro, né, eu boto o cinto, aí ele, isso aí, bota o cinto. Aí uma conversa com ele falou, eu aprendi a usar o cinto recentemente, tem uns 3 anos, porque na minha época não era obrigatório. E eu falei, como assim na minha época? E aí eu fui pesquisar a obrigatoriedade do cinto, obrigatoriedade mesmo, veio em 1997, ou seja, tem pouco tempo. Então, tem muita gente que está aprendendo essa cultura de usar o cinto, que é obrigatório, mas é muito recente, né, junto com o Código de Trânsito Brasileiro. Obrigado, Rafa, pela participação, pelas dicas, pelas informações, viu? Tá de folga, Rafa, amanhã? Não, não tô de folga não. A gente continua do batente durante o fim de semana também. Então, bom trabalho para você amanhã. Obrigada. Bom trabalho hoje também, que o trabalho ainda não acabou. Bom dia, Valeu, Rafa. Bom dia. Faz parte, né? Até falei, né? Jornalista é segunda a sábado. Quando não tem o sábado é que a gente comemora. Vamos fazer uma pausa nas notícias, mostrar como é que está começando a nossa sexta-feira lá em Boa Vista. A gente sempre mostra para ter um parâmetro de como é que vai ser o dia em Boa Vista, porque tem chovido muito nesses últimos dias, né, na capital de Roraima. Então, o dia amanhecendo para você lá na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, bairro Aeroporto, né, bem próximo do aeroporto. E olha só, hoje não está aquele clarão, Lari, mas também não está aquele dia muito escuro. Mas dá para perceber que tem um pouquinho está bem nublado, está um dia bem nublado. Não olhei a previsão específica para Boa Vista, é o que? Chuva? Nesse momento, 24 graus lá em Boa Vista e tem previsão de chuva, mas nada grave. 40, deve ser aquele 50%? Chuvisquinho. Exato. Até um pouquinho mais, sabia, Zé? Estava até 70, mas poucos milímetros de chuva. Então, nem chega a 10 milímetros de chuva. Chuvisco padrão, né? Exatamente. Deve ficar naquele dia que chove, para, mas deve ser o dia todinho, a sexta-feira toda, com esse tempinho nublado mesmo. Tá aí, bem nublado. Como o dia está amanhecendo, a cama ela fica um pouco azulada e dá a impressão de que está mais nublado ainda. Mas não está tão nublado quanto parece. Mas assim, ó, é assim que amanhece a sua sexta-feira. Você de Boa Vista que está aqui com a gente, bom dia! Vamos seguir juntos. Daqui a pouco a gente mostra mais imagens ao vivo. Luiz de Matos. Luiz de Matos, nosso repórter cinematográfico, acordado cedo para mostrar para você como é que está começando essa sexta. Vamos seguir com as informações, porque foi apresentado lá em Porto Velho um projeto do Ministério da Economia que tem a proposta de diminuir as perdas do custo Brasil para tornar o país mais competitivo. O secretário de Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Serviços e Inovação do Ministério da Economia, Jorge Luiz de Lima, e o presidente da Fiero, Marcelo Tomé, explicaram que as novas propostas tentam reverter um prejuízo enorme que o Brasil tem. Hoje, o país tem uma perda do custo Brasil, um conjunto de ineficiências e distorções de R$1,5 trilhão de reais ao ano. Para esse ano, nós colocamos como meta 800 bi. Potencial, até o final do ano. Hoje existe 22 projetos que estão no Congresso. Se esses projetos acontecerem, eles, junto com os 280 bi que a gente já fez, entendeu? Nós chegaríamos na meta até o final do ano. A reforma tributária está sendo discutida, já foi a lei do gás, já foi a lei do saneamento, já foi a lei de falência, já foram alguns. E tem uma série lá. Hoje nós estamos olhando a BR do Mar. Nós estamos olhando o marco do repreendedorismo, ele é fundamental pela pandemia, porque ele permite que a pessoa possa falir e abrir um novo negócio logo depois, que isso no Brasil é impossível. O secretário disse que as medidas de desburocratização vão ajudar a inserir 38 milhões de pessoas da informalidade e diminuir o desemprego que explodiu na pandemia.
O único jeito de você diminuir os 13, quase 14 milhões de desempregados é com reformas estruturantes. Sem fazer isso, não é uma questão política, é uma questão econômica. Nós nunca vamos sair de onde nós estamos. Por isso que a redução do custo do Brasil ele é fundamental. E ele é mais fundamental porque sem a participação do setor público, produtivo, você não consegue. Por quê? Porque ele sabe aonde está o problema, ele sabe o que tem que fazer. E cabe a nós, como setor público, entendeu, transformar essas ideias em projetos. A participação dos estados também é muito importante para a meta do projeto. A agenda de redução do custo Brasil, capitaneada pelo secretário Jorge Lima, impacta diretamente na competitividade da produção nacional, consequentemente, dos produtos de Rondônia. Não há dúvida de que a iniciativa do governo federal de enfrentar essa questão, expandindo isso para os estados, na medida em que essas mudanças trazem também impacto e precisam ser enfrentadas, tanto pelos governos estaduais quanto municipais, em parceria com os empresários locais, poderá promover uma grande transformação no cenário dessa questão do custo Brasil, trazendo enorme competitividade para o produto nacional. O programa de melhoria contínua da competitividade apresentado a empresários de forma presencial e virtual nesta quinta-feira na Fiero em Porto Velho traz os 12 elementos que afetam o custo Brasil, como o financiamento de negócios, o emprego capital humano, o acesso a insumos básicos, o acesso a serviços públicos e os tributos. E um levantamento do Serasa apontou que 7 em cada 10 micro, pequenas ou médias empresas do país estão fazendo vendas online. Durante a pandemia, em Roraima não é diferente. A nossa equipe lá no estado foi conhecer alguns desses empreendimentos. Com a pandemia, cada vez mais empresas migraram para o digital. E com isso, o número de vendas online aumentou. Já outros negócios, como o da Yaslin, já nasceram online e em plena pandemia. Eu iniciei o meu negócio na pandemia, então eu já comecei com um público totalmente online. Então eu consegui uma clientela, ganhar pessoas, graças a Deus está indo muito bem. Eu tive a oportunidade de abrir a loja física pensando que iria ter mais pessoas, só que a online com certeza continua sendo 90% do meu público. E de acordo com o Cícero, que é economista, essa migração é a tendência para o mercado. Até por uma questão de custos, né? As vendas online elas têm um custo menor do que das lojas físicas, tanto é que os produtos que são ofertados online eles têm um custo até menor do que os custos que são praticados nas lojas físicas. 7 em cada 10 empreendedores fizeram vendas online na pandemia. E desses, 83% pretendem manter os negócios pela internet quando ela acabar. Eu vi que com as vendas online a minha margem de lucro é muito mais alta, até porque a loja física ela fica limitada a uma rua, a um bairro, e quando você vende online, qualquer pessoa pode pesquisar o seu arroba e eu posso vender para o mundo inteiro. E o Cícero explica a causa desse movimento. É um processo que já vem desde o ano passado, né, quando iniciou-se o período pandêmico e vieram junto, né, as restrições, né, medidas de isolamento, outras medidas restritivas mais severas, como o lockdown, que impossibilitaram das lojas físicas permanecerem abertas, né, inviabilizando os negócios. Então, os empresários viram na internet, na digitalização dos negócios, a possibilidade de manter os seus negócios, manter um nível de emprego e também de consumo. A Câmara dos Deputados concluiu nesta quinta-feira a votação da nova Lei Geral do Licenciamento Ambiental. Esse texto foi rejeitado por 122 deputados, mas acabou aprovado com os votos favoráveis de 300 parlamentares. O projeto aprovado pelos deputados dispensa do licenciamento ambiental a construção de estações de tratamento de água e esgoto, usinas de reciclagem de lixo e algumas obras de distribuição de energia elétrica. O que nós procuramos é o desenvolvimento sustentável, porque não tem nada pior para o meio ambiente do que a miséria. Então, quando nós começamos a observar o licenciamento ambiental, que demora para poder aprovar um linhão, para poder ligar Roraima ao Sistema Nacional de Eletricidade, o que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo com que Roraima continue sendo abastecido por geradores a diesel altamente poluidores, custando para toda a nação, porque nós temos que subsidiar esse diesel, que tem que ser transportado, tem que ser queimado.
A flexibilização vale também para obras em rodovias que já existiam, como a BR-319, que há décadas tem trechos intrafegáveis por falta de manutenção. A proposta ainda exclui da análise de impacto as terras indígenas não demarcadas. Diversos cientistas e pesquisadores já demonstraram que a legislação do licenciamento ambiental do nosso país é muito avançada. Mas o que se observa com esse projeto substituto é a flexibilização da legislação. Senhoras e senhores, nós temos muitos problemas com obras em nosso país, principalmente aqueles que estão dentro das terras da União, como as terras indígenas. São obras de hidrelétricas, ferrovias, hidrovias, dentre outras, que mesmo tendo licenciamento ambiental, não fizeram a consulta aos povos indígenas. Outra novidade é a criação da licença por adesão e compromisso para empreendimentos de baixo impacto ao meio ambiente, que vem sendo chamada de licença autodeclaratória. Primeiro, não existe licença autodeclaratória, seria um contrassenso licença autodeclaratória, porque se eu preciso de licença, eu não posso concedê-la a mim mesmo. O que existe é o licenciamento por adesão e compromisso, que é quando o Estado, a autoridade licenciadora, já conhece os impactos do empreendimento, já conhece o local do empreendimento, já sabe quais são as condicionantes ambientais, ou seja, as medidas que o empreendedor precisa tomar para compensar, mitigar ou evitar aqueles impactos ambientais, e daí o Estado concede uma licença por adesão e compromisso, que é quando o empreendedor se compromete a cumprir as condições colocadas pela autoridade licenciadora. Também estão entre os itens livres do licenciamento atividades militares para preparo e emprego das Forças Armadas, obras emergenciais por impacto na infraestrutura causadas por acidentes ou desastres e atividades que estejam de fora da lista de empreendimentos que precisem de licenciamento. Relator do texto, deputado e ex-ministro da Agricultura, Nery Geller, defendeu que o projeto irá destravar a infraestrutura do Brasil e diminuir a insegurança jurídica. Porque vai destravar para o país mais de 130 bilhões de investimento em infraestrutura, como rodovias, ferrovias, inclusive saneamento básico e rede de esgoto. E olha, aqui no Amazonas, o último decreto publicado pelo governo do estado trouxe mudanças no funcionamento de shoppings, restaurantes e também dos parques de diversões, que já puderam reabrir respeitando as medidas de prevenção. A Clícia veio ao parque com a filha para se divertir. Para ela, é uma data importante. Eu resolvi trazer ela porque é aniversário dela, ela está fazendo 3 aninhos e como não pode fazer festa, ter aglomeração, a gente resolveu trazer ela aqui, né, para se divertir um pouco. E assim é bom, né, distrair, se divertir um pouco, né, tomando todo o cuidado. O Willerson também aproveitou a reabertura dos parques e trouxe toda a família. A gente estava um pouco ansioso, né, devido aos parques estar fechados, mas a criançada precisa um pouco de diversão, né, sabemos que estamos enfrentando um momento de difícil, né, devido ao Covid, mas assim, pelo que eu percebi, o parque está seguindo todas as normas de segurança, né, de álcool gel nos brinquedos, a exigência de máscara, então assim, está um ambiente seguro. A Ana Beatriz gostou de poder voltar a brincar fora de casa. O parquinho estava muito legal, eu estava muito ansiosa dentro de casa. De acordo com o novo decreto do governo do estado, os parques de diversões abertos podem funcionar com 50% da capacidade, mediante a autorização da Vigilância Sanitária Municipal. Essas medidas são muito importantes para que a saúde e a diversão estejam garantidas. Para a dona deste parque, a volta representa esperança para reorganizar as contas. Luz, 26 mil, aluguel, 12 mil, 7 mil de água. E aí vem pagamento do funcionário, que a gente saia dessa dificuldade, que eu consigo normalizar o prejuízo, colocar tudo em dia. E eu espero, Deus vai me ajudar, como Ele sempre me ajudou.
De acordo com a Associação das Empresas de Parques de Diversões no Brasil, em Manaus, 10 parques estavam com o funcionamento suspenso. Neste, na zona norte da cidade, os proprietários estimam um bom tempo para recuperar o prejuízo. Nós tivemos um prejuízo de aproximadamente 4 milhões de reais, tá? E para cada mês que nós passamos fechados, e isso é uma realidade não só daqui, mas de todos os parques de diversões, nós precisamos trabalhar praticamente um ano para recuperar um mês fechado. Justamente porque o valor da entrada, do acesso, é bem reduzido. Então você precisa de uma certa quantidade de público para poder ter esse acesso. E com a redução de 50% da capacidade, nós temos consequentemente uma redução de 50% no nosso faturamento. Medidas de higienização logo na entrada, orientações para o público, 38 totens de álcool em gel espalhados pelo parque, entre outras medidas fundamentais adotadas para o funcionamento do parque. Nós temos protocolos específicos também para os colaboradores e para os clientes. Por exemplo, para o cliente entrar no equipamento, ele precisa estar com máscara cobrindo nariz e boca, e o próprio colaborador, antes de embarcar as pessoas, ele higieniza nave por nave, assento por assento. A gente basicamente dá um banho de álcool no brinquedo. Segurança é a palavra de ordem. No quesito manutenção, que é algo contínuo que não pode parar, né? O parque funcionando ou não, a manutenção tem que existir nos equipamentos, né? Nós temos aqui toda uma equipe, inclusive com 3 engenheiros que certificam o parque, um engenheiro mecânico, um engenheiro elétrico e o engenheiro de segurança do trabalho. Estamos preparados e prontos, com todos os protocolos sendo cumpridos com rigorosidade para o funcionamento do parque. Agora, para falar da cheia lá na cidade de Parintins, aqui no Amazonas, que está obrigando as famílias a abandonarem as casas. Essas famílias reclamam da demora na ajuda às pessoas afetadas pela subida do rio. O bairro Itaúna 1 é um dos mais afetados pela enchente na ilha. Aqui mora a Neidiane com a família. A mãe dela, que é idosa e tem problemas de saúde, teve que sair de casa por conta do avanço da enchente. Nos últimos dias, ela e as sobrinhas tentam sozinhas subir o assoalho da residência. Muito triste, porque do jeito que a minha mãe saiu daqui, tipo, chorando, entendeu? De pena de deixar as coisas dela, a casa dela. Não tinha condições de a mamãe estar todo dia por dentro d'água para ter que ir no posto de saúde. Situação parecida vive a Rose, mas na casa dela, nem maromba deu jeito. Para muita gente, como a Rose aqui em Parintins, a realidade é ter que pisar na água todo dia para poder sair de casa, numa espera por uma ajuda que nunca chega. Vou sair daqui por causa que tá cheio, a gente espera a madeira, né? Chegar que nunca que chega. A hora de ajudar é agora, né? A gente espera. Será que vão esperar secar para resolver a nossa situação? Para escapar da enchente, a Rose e a família fugiram para terra firme, na área rural. Eles vão seguir por lá até a água baixar. 9 bairros de Parintins registram pontos de alagamento. Muitas ruas seguem sem pontes e falta madeira para ajudar as mais de 500 famílias afetadas na cidade. De acordo com a Defesa Civil Municipal, o rio Amazonas atingiu nessa quinta a marca de 9 metros e 33 centímetros, 5 centímetros abaixo da marca histórica de 2009. A Prefeitura de Parintins informou que está viabilizando a compra de madeira para a construção das pontes. E completou dizendo que, como o material comprado é todo legalizado, há uma demora para a serragem e isso leva ao atraso das construções. E já que a gente está falando de cheia, vamos à previsão do tempo para a nossa sexta-feira. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso mapa para a gente ver como é que está a nossa sexta-feira em relação às cores. Temos 4 cores, né? Amarelo, azul claro, um cinza mais claro e uma cinza mais escuro. Vamos começar da parte que chove mais, que tem mais probabilidade de temporais, inclusive, que é essa parte cinza escura, que está em Roraima, no extremo norte do Amazonas, o norte do Amapá, o norte do Maranhão. A parte norte, praticamente o hemisfério norte, né? Passa aqui uma linha do Equador, está com essa previsão de chuva. Por quê? Porque é a área que está vivendo
está na transição para um inverno mais rigoroso. Boa Vista a gente já mostrou que amanheceu com um dia nublado, não amanheceu chovendo hoje, mas nos últimos dias sim, e tem previsão para mais chuva hoje. Chuvisco, tá? Nada fora da normalidade, pelo menos nas primeiras horas do dia. Então, para a área cinza, alerta, tá? De chuva para essa sexta-feira. A cinza mais escura. Descendo aqui nesse cinza mais claro, que vem lá do extremo oeste de Rondônia, do Acre, passa aqui pelo Amazonas, indo até o Maranhão. Para cá, Manaus e região metropolitana, tempo nublado. Sexta-feira vai ser nublada, com chuvisco também, mas pela parte da tarde, tá? Temperaturas não passam de 30 graus aqui nessa faixa. Se passar, é exceção, tá? Então, previsão de tempo nublado e mais chuva, mas chuvas dentro da normalidade. A área azulzinha aqui, ó, que vem desde o Acre e o norte de Rondônia, tempo parcialmente nublado, dia começa meio fechadinho e pode aparecer sol nessa área. E para finalizar, a área amarela, o sul de Rondônia, Mato Grosso, também Tocantins, sul do Maranhão, área ensolarada. Vamos ver as mínimas e as máximas para a gente saber como é que estamos em relação às capitais. Temos aqui Porto Velho, começando o dia com 23, chegando a 32, que está naquela faixa lá de tempo parcialmente nublado que eu falei, que começa meio fechadinho, depois o sol aparece. Rio Branco só chega a 30, com o dia começando em 20 graus. Friozinho para a região norte, né? Macapá começa com 23, chega a 32 também, apesar de estar nessa área de chuva, né? Esquenta bastante Macapá ali próximo de meio-dia, 1h. Manaus só chega a 30, o dia começando com 24, e Boa Vista, que eu falei, mínima de 24, chegando em 29 graus. Portanto, com as exceções aqui, Porto Velho e Macapá. Olha, hoje é dia 15 de maio e o mês de maio é dedicado à importância da discussão e do diagnóstico a algumas doenças. Hoje a gente vai falar para você sobre a hepatite, é o Maio Vermelho. Exatamente, por isso convidamos um especialista para conversar com a gente sobre esse mês de maio, que é considerado Maio Vermelho. Temos aqui o especialista. Gostaria só que a doutora... Pode Ana colocar Ruth. O nome da doutora? Doutora Ana Ruth, que vai conversar com a gente, ela que é hepatologista. Doutora Ana Ruth, bom dia, obrigado, viu, por topar tá tão cedo aqui com a gente no Bom Dia Amazônia. Eu sei que é uma sexta-feira, acordar cedo na sexta, mas já dá aquele climinha de alegria, né? Bom dia, doutora. Sim, bom dia, Larissa, bom dia, José. É sempre um prazer estar aqui com vocês. E vim contribuir com informação sobre algum tema. Estou à sua disposição sempre. Doutora, a gente tem 3 participações, 3 perguntas. E assim, antes de colocar essas 3 perguntas no ar, eu gostaria de primeiro a senhora apresentasse, né, desse um panorama geral para a gente sobre o que é a hepatite. Porque quando a gente fala de hepatite, aí tem a B, aí tem a A, aí tem a C, e a gente fica meio perdido, né? O que são as hepatites em relação a essas vogais, A, B, C, D, E? Então, os vírus que têm uma predileção especial pelo fígado, eles foram nominados por letras. Então, nós temos o vírus... A hepatite é uma inflamação do fígado. Então, por isso que esses vírus têm a predileção pelos hepatócitos, que é o nome das células do fígado. Sim, continuando. Então, é chamado de letra A, B, C, D e E. Então, nós temos todos esses vírus, cada um deles com características clínicas, laboratoriais, evolutivas diversas, tá? Em termos de prognóstico, em termos de tratamento, em termos de abordagem, de manifestações clínicas. Cada letra tem uma manifestação diversa. Por exemplo, o vírus da hepatite A é uma doença aguda, transmitida por... Aguda quer dizer, quando ele se manifesta, ele vem com icterícia, que é o amarelo no olho e na pele, febre, dor abdominal, aumento das enzimas do fígado. Já os vírus da hepatite B, e isso é a maioria dos casos de hepatite A, e eles evoluem de uma forma aguda, ou seja, eles fazem a doença aguda e depois cura e não fica causando lesão hepática, tem uma cura na fase aguda. Já os vírus da hepatite B, e é transmitido por água, o vírus da hepatite A, água e alimentos contaminados. Já o vírus da hepatite B e C, eles são vírus relacionados já a uma doença crônica. Alguns casos
casos fazem um quadro clínico agudo, com os sintomas clássicos de uma hepatite, mas outros, que essa é a parte mais preocupante, evoluem de forma silenciosa, inclusive sem a alteração das enzimas do fígado, né? A gente não pode pegar fases da doença que as enzimas estão normais, então por isso um controle sempre é importante também, porque fases podem estar normais e outras fases mais elevadas. Quando a gente deixa uma doença como a hepatite B e C evoluir de forma silenciosa, causando uma inflamação persistente, esses hepatócitos, essas células do fígado, elas vão sendo destruídas. E sendo destruídas, elas criam um processo cicatricial, ou seja, formam cicatrizes, que é a chamada fibrose, e essa fibrose evolui para a doença crônica do fígado, que é a cirrose hepática. E essa evolução ainda, né, deixando evoluir, não interferindo na história natural da doença, não fazendo o diagnóstico precoce, a gente deixa essa doença pode evoluir para um câncer de fígado, que é o carcinoma hepatocelular, principalmente. Agora, doutora, como o Zé já adiantou, a gente tem algumas pessoas que têm dúvidas sobre a hepatite, então são 3 pessoas. Vamos ouvir a primeira, convido a senhora para ouvir a primeira dúvida e aí a gente volta a conversar. Vamos ouvir. Eu gostaria de saber, assim, os sintomas. Somente isso aí. Então, como a gente falou, na fase aguda, se ele manifestar doença aguda, ele vai ter febre, dor abdominal, má digestão, tipo náuseas, pode ter vômitos, icterícia, principalmente é um sintoma bem clássico, né, que é o olho amarelo, às vezes a pele também fica amarela. Tem a colúria, que é a urina escura, uma urina já quase tipo cor de guaraná. E as fezes podem ficar brancas. Esses são os sintomas de hepatite aguda, mas como eu falei, uma hepatite crônica, ela pode evoluir sem sintomas ou com sintomas inespecíficos, tipo mal-estar, fadiga, né? A pessoa se sente sempre muito cansada, algumas manifestações às vezes até na pele, então tem que fazer os exames. Por isso, o mês dedicado à prevenção é tão importante, porque a prevenção, o diagnóstico precoce e o tratamento dessas doenças, mesmo que sejam silenciosas, é fundamental para evitar a doença crônica. E assim, eu queria aproveitar para chamar a atenção para o mês de maio, que ele foi realmente um mês de combate às hepatites virais também e até outras doenças, porque foi no mês de maio que a Organização Mundial de Saúde endossou oficialmente esse dia, né? O Dia Mundial de Combate às Hepatites Virais, que passou a ser em 28 de julho, na verdade, o dia, entendeu? Mas foi em maio que a OMS acatou, endossou, e nós somos reconhecidos, né? A hepatite, ela é reconhecida, a doença, como oficialmente para o mundo inteiro o Dia Mundial de Combate às Hepatites Virais, nesse sentido, de diagnóstico precoce, prevenção e tratamento. Para a gente finalizar, doutora, a gente tem mais uma pergunta, então, vamos para a gente tirar essa dúvida. Vamos ouvir. Qual os meios, entendeu, de se prevenir da hepatite B, entendeu? Porque eu sei, mas tem muitas pessoas que não sabem. Uhum. Eu vou até aproveitar aqui, falando em prevenção, para divulgar um Instagram que a gente participa com o Instituto Brasileiro do Fígado e com a Sociedade Brasileira de Hepatologia, que é o @tudo-sobre-o-fígado. E ele é muito interessante nesse sentido da prevenção, tem uma linguagem bem acessível, tem várias lives, e assim, é bem bacana. Então, sobre a hepatite B, como se prevenir, principalmente, uma coisa melhor da hepatite B é que ela tem vacina, tá? Então, se deve vacinar as pessoas, são 3 doses de vacina. O bebê também já recebe no hospital, tá? E as outras maneiras de prevenção são
usa preservativo nas relações sexuais, porque ela tem uma transmissão sexual importante, né? E ter todos os cuidados de não se contaminar através de sangue, porque ela é transmissão sanguínea, tanto a hepatite B quanto a hepatite C. Então, como sangue? Antigamente tinha muito problema e teve muita transmissão de C, por exemplo, em transfusões sanguíneas, quando não se tinha testagem. Mas, por exemplo, pacientes hemodializados que estão sempre expostos a várias funções, ambiente hospitalar, é um tipo de exposição. Mas em casa, a gente tem que ter cuidado com objetos pessoais, tipo tesourinha de unha, aparelho de barbear, não compartilhar objetos pessoais, até escova de dente, né, que pode ter sangramento gengival. E é uma forma de transmissão que esse vírus ele sobrevive muito ao meio ambiente. Ele fica numa tesourinha de unha aí 1 semana em meio ambiente, entendeu? Em temperatura ambiente. Então, as manicures têm que ter muito cuidado, os dentistas sempre, né? Por causa dessa transmissão. E uma coisa importante, quase esqueci, é o pré-natal. Uma mãe portadora de hepatite B pode transmitir para o seu filho na hora do parto. Então, o pré-natal é fundamental, porque mesmo que ela seja portadora, ela vai ficar sendo acompanhada e ela vai ter o seu bebê. E quando ele nascer, nas primeiras 6 horas, ele vai receber uma vacina e uma imunoglobulina para proteger ele não desenvolver a doença. Tá certo. Doutora Ana Ruth, muito obrigada novamente, inclusive pela gentileza em atender a nossa equipe numa sexta-feira tão cedinho. Obrigada pelos esclarecimentos, por compartilhar algumas informações com a nossa equipe, com quem está acompanhando ao Bom Dia Amazônia. Boa sexta-feira para a senhora, desde já um ótimo fim de semana. Estou sempre à disposição, Larissa. Muito obrigada. Obrigada, José. Um bom final de semana para vocês e para toda a nossa querida Manaus e nosso estado do Amazonas. Obrigado. Bom dia. Vamos seguir falando de saúde aqui no estado, aqui no Bom Dia Amazônia, porque os casos de sarampo no Amapá continuam aumentando. O que acontece, gente? O número dos 5 primeiros meses deste ano de 2021 já é maior do que em todo o ano passado. E 3 mortes já estão sendo investigadas, uma delas aconteceu em Macapá. A filha de 1 ano de idade da Cleinice pegou sarampo antes de tomar a 2ª dose da vacina. Cheguei a pensar que pudesse ser Covid, porque os sintomas que ela tinha era de Covid, né? Justamente foi por isso que eu levei ela no pronto-socorro, porque é febre, é o cansaço, era a garganta que estava inflamada. Eu só fui ter a certeza que era o sarampo porque as pintinhas boiaram, né? No 5º dia. Ela amanheceu toda pintada. O sarampo tinha sido eliminado do Brasil em 2016. O vírus da doença foi reintroduzido em 2018 a partir da Venezuela e encontrou uma grande parcela da população desprotegida, não vacinada. O Amapá registrou os primeiros casos em outubro de 2019 e agora enfrenta um surto da doença. Em apenas 5 meses, o Amapá superou todos os casos de sarampo de 2020. No ano passado, 297 pessoas pegaram a doença. E nesse ano, já são 320 casos confirmados. Além do surto de sarampo no estado, a baixa vacinação da população é outro motivo para a elevação de casos. A pandemia de Covid-19 também tem relação com o crescimento dos casos de sarampo. As pessoas têm medo de procurar uma unidade básica de saúde para poder vacinar seus filhos, levar para tomar a vacina. A outra situação que nós observamos é que alguns municípios ainda estão com dificuldade na digitação dos dados de vacinação. E também o que nós observamos é que muitas equipes de vacinação, logo no início da pandemia, adoeceram. Nós tivemos, no primeiro momento, claro que o resguardo dos profissionais que não foram a campo. O Programa Saúde da Família, em certa medida, também teve uma diminuição do atendimento direto nos bairros, nas famílias. E isso também provavelmente estimulou essa baixa adesão. Então, também, por um lado, o isolamento social que deixou as famílias mais dentro de sua casa, mas, por outro lado, também a pouca entrada das equipes de saúde da família, pela própria condição de atendimento na casa, de casa em casa. Então, isso provavelmente também estimulou a essa situação que nós vivemos hoje. A notificação tardia dos casos também atrasa a entrada do bloqueio vacinal. No caso da filha da Cleiciane, o comunicado foi imediato. Todos os 6 moradores da casa e a vizinhança foram imunizados. Todo mundo aqui de casa tomou, inclusive por ela ter pegado,
A vizinhança também teve que se imunizar, porque é de perto, né? Ela pode ter tido contato com alguém sem a gente saber que ela estava com sarampo. A vacina contra o sarampo continua sendo oferecida nos postos de saúde. Para ampliar a cobertura, já foram feitas ações de imunização de casa em casa e a busca ativa de casos. Este ano, no primeiro trimestre, nós tivemos ajuda aqui com capacitação da Organização Pan-Americana de Saúde, contratamos também vacinadores, atualizamos a formação e fizemos cobertura vacinal de aproximadamente 70 mil amapaenses. Mesmo assim, infelizmente, nós não conseguimos debelar o surto, ele continua permanente e a gente precisa agora atuar mais no sentido da busca ativa, ou seja, da busca direta desses casos, do rastreio desses casos confirmados para que a gente possa, de fato, debelar esse surto. Das mortes investigadas, um caso foi em Macapá, como a gente falou, a vítima foi uma criança de 7 meses de idade. Os outros 2 registros são de Pedra Branca do Amapari. As vítimas eram gêmeas indígenas de 4 meses de idade. As 2 ainda não estavam na idade para tomar a vacina. Em caso de surto, como está acontecendo no estado do Amapá, o Ministério da Saúde indica a vacinação de adultos de até 29 anos que devem tomar 2 doses. Caso nunca tenham tomado ou também não lembrem se tomou ou se não tomou. Para quem tem mais de 29 anos, basta 1 dose da vacina apenas. Mudar de assunto agora, porque lá em Rondônia foi sancionada uma lei estadual que permite a contratação de médicos formados no exterior sem o chamado Revalida. Quem traz as informações ao vivo, direto do estúdio do Bom Dia Amazônia lá em Rondônia, é ela, Karina Quadros. Oi, Karina, bom dia. Oi, Larissa, bom dia a você, a quem está com a gente, o Zé também. E essa lei foi aprovada depois de muita discussão entre os médicos que são formados no exterior e também os representantes de conselhos de saúde, né? O governo de Rondônia, portanto, sancionou ontem a lei de número 4.988, que permite a contratação excepcional e temporária de médicos formados no exterior, mesmo sem o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas, que é o Revalida, só que isso tudo só durante a pandemia. A contratação de médicos formados no exterior sem o Revalida pode ocorrer durante o período do estado de calamidade pública decretado aqui pelo governo de Rondônia e durante a pandemia causada pelo coronavírus. Esse projeto foi aprovado pelos deputados estaduais no mês de abril e ontem, portanto, o governo do estado sancionou essa lei, que já foi publicada no Diário Oficial do Estado. Na contratação, deve ser dada prioridade a, primeiro, médico brasileiro formado no exterior que tenha experiência comprovada no programa Mais Médicos. Segundo, médicos estrangeiros formados no exterior que tenha experiência comprovada no programa Mais Médicos. Na sequência, médicos brasileiros formados no exterior. E aí, por fim, médicos estrangeiros residentes no Brasil que tenham exercido a medicina no seu país de origem. De acordo com o documento, os médicos serão contratados na modalidade de médico auxiliar e serão, então, submetidos a um aperfeiçoamento profissional supervisionado, tendo que atuar sempre sob a coordenação e supervisão do médico-chefe de equipe. O Estado também deve garantir a capacitação nos protocolos clínicos para enfrentamento da Covid-19, fornecimento de materiais e equipamentos de proteção individual e outras medidas de proteção à saúde necessárias à sua atuação, isso tudo segundo o documento que aprovou a lei. A gente faz, então, faz recordar, né, Larissa, que a gente passou por um momento difícil, vocês aí também, e aqui a grande questão era a falta de profissionais, de cidades como, por exemplo, Guajará-Mirim, tendo um médico apenas para atender tanto pronto-socorro quanto casos de Covid, e aí depois de toda essa discussão, inclusive na Assembleia Legislativa sendo aprovado assim de forma bem rápida pelos deputados, já passado em votação única para o governo do Estado. O Conselho Regional de Medicina aqui de Rondônia, o CREMERO, ele fez inclusive entrevistas coletivas falando que não concordava e que isso poderia ser um perigo à saúde pública aqui do estado de Rondônia. Larissa, Zé.
Obrigada, Karina, pelas informações. A gente segue acompanhando e torce para que todos tenham acesso, né? A gente sabe que são medidas que são adotadas que causam toda uma divergência de opiniões. Tem muita gente que concorda, muita gente que não concorda. A questão é que não dá para deixar a população sem esse direito básico, né, de acesso à saúde, de pelo menos ter direito ao atendimento. Muito obrigada, Karina, pelas informações. Boa sexta-feira para você, bom trabalho, bom fim de semana desde já. Tchau, tchau. Bom dia, Karina. E a gente segue daqui. Agora, com informações importantes para os criadores de gado, que tem até amanhã para enviar uma notificação da quantidade do rebanho que foi vacinada contra a febre aftosa. Meike Farias tem os detalhes para a gente ao vivo, não é isso, Meike? Bom dia. Bom dia para você, Zé. Bom dia, Larissa. Bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Amazônia. Zé, Larissa, o Amazonas está entre dos primeiros estados do Brasil em relação à produção de carne bovina. É um fato importantíssimo para a balança comercial e para garantir essa exportação da carne é necessário que o estado esteja livre de aftosa, da febre aftosa. Por isso existe uma legislação desde 2004 justamente incentivando todos os pecuaristas, né? A estimativa de cabeças de gado do estado do Amazonas é de 1,5 milhão de cabeças de rebanho, né? Então, por conta disso, existe uma indicação, né, por parte das autoridades sanitárias que esse gado todo deva ser vacinado contra a febre aftosa. A campanha ela terminou no dia 30 de abril e agora, amanhã, né, sábado 15 de maio, está previsto o último dia para se informar, para que os pecuaristas informem em 41 municípios das calhas do rio Amazonas e também do rio Solimões, que está tudo ok em relação à vacinação. Eles vão apresentar justamente que os documentos que os animais todos foram vacinados. O que acontece se o pecuarista não informa? Ele pode pagar uma multa para a Agência de Defesa Animal, Agropecuária e Florestal, a ADAF, que também foi criada em 2004, e você também se responsabiliza a pagar R$40 por cabeça de gado, lá que você tiver, R$300 o seu território e também tem que pagar as custas da vacinação dos técnicos da ADAF até o seu local. Então, essa é uma ação que todos os pecuaristas têm que ter muita responsabilidade e o que fazer? Tem que informar por essa vacinação no escritório do IDAM do seu município. Essas informações repassadas pela Secretaria de Produção Rural do Estado do Amazonas. Volto com vocês. Gente, vamos falar sobre a Fundação de Vigilância em Saúde agora, que confirmou nessa quinta-feira um caso aqui em Manaus da variante da Covid-19 que foi encontrada pela primeira vez lá no Reino Unido. O caso confirmado foi de um homem de 46 anos que mora em São Paulo, mas veio prestar serviço em uma empresa do polo industrial aqui da capital amazonense. Para entender mais sobre tudo isso, a gente vai conversar agora com o pesquisador da Fiocruz Amazônia, o Felipe Navega, que novamente, gentilmente atendeu ao nosso pedido de trazer informações aqui para quem está acompanhando ao Bom Dia Amazônia. Muito bom dia. Bom dia Larissa, bom dia Zé, bom dia a todos que nos assistem. Mais uma vez, pesquisador, a gente está falando sobre mais uma variante que está circulando aqui na capital amazonense. Essa variante que ficou conhecida como a variante que foi encontrada lá no Reino Unido, quais são as características dela? Essa variante é uma das 3 consideradas pela OMS das mais preocupantes. A variante B.1.1.7, esse é o nome técnico dela, foi inicialmente encontrada no Reino Unido em setembro do ano passado. Depois foi a variante B.1351, encontrada inicialmente na África do Sul, e a variante P1, que foi encontrada inicialmente aqui no Amazonas. Então, essas 3 formam as mais preocupantes para a OMS. Por conta disso, o encontro dela é algo que a gente deve acompanhar de perto. Quando a gente fala em nova variante, acredito que a população deve ficar aterrorizada, né? Porque esse termo, nova variante, remete logo à segunda onda que a gente viveu. Esse encontro, né? Por enquanto, foi numa única pessoa, mas essa possibilidade dessa nova variante pode sim causar um novo aumento de casos, pode causar tudo aquilo que a gente vivenciou nessa variante P1? Os resultados indicam até o momento que a variante P1 ela ainda é mais, do ponto de vista
de espalhamento, de transmissão ainda pior do que a variante do Reino Unido, mas é algo que a gente tem que ficar alerta, sim, uma vez que foi a primeira vez que foi encontrada aqui no Amazonas, né, nesse mais de um ano de vigilância que nós conduzimos aqui, ela não tinha sido encontrada, mas ao mesmo tempo, aparentemente foi uma situação isolada, né, como vocês já comentaram, é uma pessoa que veio de São Paulo e nós não identificamos ainda um segundo caso, né? A Fundação de Vigilância em Saúde, junto com a LACEN, estão fazendo o rastreio dos possíveis contatos dessa pessoa. E o mais importante agora é nós sabermos se iniciou uma transmissão aqui localmente. Pesquisador, essa variante, ela tem uma transmissibilidade maior? Ela já é mais letal? O que as pesquisas apontam? Como essa variante foi a primeira das 3 encontradas, ela já está sendo estudada há muito mais tempo. E o que se sabe dela é que ela tem uma transmissão maior do que as linhagens fora dessa tríade, né, das mais preocupantes. Um estudo recente no Reino Unido mostrou que ela foi associada com aumento de casos graves. Então, ela sim é preocupante nesse sentido. Mas o que a gente tem visto em outros lugares do Brasil, onde ela também já foi encontrada, é que ela não superou a circulação da P1. Então, a gente tem essa ideia de que ela não vai superar os casos da P1 aqui também. E a gente está agora, nesse momento, à medida que eu lembro que em janeiro, quando a gente falou sobre a nova variante, ainda não tinha vacina. Agora a gente já tem vacina, né? Como você comentou com a gente em relação a ela já ser conhecida, a vacinação no Reino Unido, nos países onde ela mais circulou ou circula, foi influenciada de alguma forma ou ainda funciona? Não, ainda funciona. Essa é uma excelente pergunta. Inclusive, o próprio governo do Reino Unido anunciou, quando eles conseguiram controlar a segunda onda deles, que a resposta se deu por 2 motivos. Primeiro, lockdown, e eles fizeram um lockdown extremamente rígido, né, na segunda onda no Reino Unido, e o avanço da vacinação. São essas 2 medidas que a gente toma para poder conter o avanço de uma variante como essa. Bem, uma notícia que nos acalma, então, já que a vacina ela continua tendo efetividade, mesmo com essa variante que foi encontrada lá no Reino Unido e que agora foi identificada aqui na capital. Pesquisador, muito obrigada novamente pela gentileza em atender a nossa equipe. A gente tem plena ciência da sua agenda, que é extremamente concorrida, e a gente agradece mesmo por o senhor ter disponibilizado alguns minutos para conversar com a nossa equipe. Uma ótima sexta-feira, saúde e até a próxima. Muito obrigado para vocês também, até a próxima. Seguimos então com o nosso Bom Dia Amazônia. Mudando de assunto agora, falar da cheia da nossa região, que é um dos problemas atuais também, além da pandemia, porque chegou a 15 o número de bairros afetados pela cheia do Rio Negro aqui em Manaus. E a subida das águas está deixando ainda mais lixo nos igarapés, ainda mais evidente esse problema, né? Só na manhã dessa quinta-feira, para você ter ideia, mais de 4 toneladas de sujeira foram retiradas de um único igarapé no bairro São Jorge. Moradores do bairro São Jorge têm sofrido com os impactos da cheia. Porque muitas casas aqui foram para o fundo, o pessoal está sem necessidade de pagar e não tem condições, entendeu? Morando em cima d'água, em cima de ponte dentro da casa, maromba, sem ter condições de comprar, porque não tem dinheiro. Todo mundo está parado, desempregado, tá entendendo? A cheia revela problemas antigos dos igarapés de Manaus. Poluição e muita sujeira. A Secretaria de Limpeza Pública informou que recolhe diariamente 27 toneladas de lixo de rios e igarapés na capital. Só durante a manhã de hoje, uma ação retirou mais de 4 toneladas de sujeira do igarapé do São Jorge. Em dias de chuva, a situação é ainda pior. Aqui no bairro do São Jorge, o lixo represa na estrutura da ponte. E os impactos são sentidos pelos comunitários que vivem à margem do igarapé. A prefeitura informou que ainda precisa retirar o lixo de pelo menos 20 igarapés de Manaus. Em nota, a CEMUSP, a secretaria responsável por fazer limpeza pública nos igarapés, informou que esta semana as equipes de limpeza estão no São Jorge, no Igarapé do Franco, na Compensa e na Manaus Moderna, e devem começar com os trabalhos também na Avenida Silves.
E olha, ainda falando de limpeza nos igarapés, nessa quinta-feira houve uma ação de limpeza em igarapés do interior do estado, foi lá em Coari. É um projeto feito para prevenir o acúmulo de lixo nos locais que ficam próximos às residências. Nesta quinta-feira foi feita uma limpeza na orla da cidade de Coari. A ação foi feita para o recolhimento de materiais que se acumulam com a cheia dos rios. A maioria dos objetos recolhidos são plásticos e garrafas PETs que são descartadas irregularmente. Com a enchente dos rios nessa época do ano, todo o lixo que é jogado nos igarapés vem à tona, trazendo mais um problema, além da cheia, para quem mora próximo a essas áreas. Hoje nós estamos aqui nessa ação com a Secretaria de Meio Ambiente, onde nós vamos retirar 80 toneladas de lixo da frente da nossa cidade. Nesse momento nós estamos trabalhando com muita educação ambiental para que aquelas pessoas que estão próximo da orla, que moram em flutuante, que não joguem o lixo dentro da água, né? Que isso aí se acumula quando nesse período de cheia a gente vê a quantidade de lixo que tem na orla da nossa cidade. O trabalho faz parte do projeto Rapixé, coordenado pela Prefeitura de Coari. Somente nesta quinta-feira, quase 2.000 toneladas de lixo foram retiradas. A ação conta com 34 pessoas envolvidas e vai ser realizada até o final do mês. E o Rio Negro tem subido aí uma média de 4 a 5 centímetros por dia, uma quantidade considerada alta para esse período que a gente está vivendo. E moradores de 5 bairros afetados pela cheia estão reclamando da falta de assistência e do valor de R$ 300 do auxílio aluguel. No beco Inácio Magalhães, no bairro São Jorge, zona oeste de Manaus, as condições nesse período são as piores. Aí cada vez mais chove, aí o rio enche. Na enchente de 2012 o rio chegou até mais lá em cima ali desse porte. O nível do Rio Negro nessa terça-feira chegou a 29 metros e 52 centímetros, uma das 10 maiores marcas já registradas em período de cheia. A velocidade da subida das águas tem levado os moradores a buscarem alternativas. Nesta casa, os proprietários tiveram de comprar madeira para improvisar uma maromba e evitar o contato com a água, enquanto não há previsão de assistência. Mas nem todo mundo conseguiu comprar madeira. E agora madeira também, que é bom também, que está em falta a madeira também. E aí, como é que a gente vai viver? Como é que a gente vai sobreviver aqui? O governo anunciou que vai dar um auxílio de R$ 300 às famílias atingidas pela cheia no estado. Cerca de 100 mil pessoas devem receber o benefício pago em parcela única. Mas o valor não trouxe alívio para quem mora nessas áreas. Meu pai não vai fazer quase nada, né? Porque hoje em dia o aluguel está caro. Porque paga água e luz ainda, R$ 300 não dá nem para se manter. O dinheiro ainda não foi pago. Famílias dos bairros afetados pela enchente improvisam assoalhos suspensos e pontes com madeira reutilizada. Enquanto isso, o Rio Negro continua subindo uma média de 4 a 5 centímetros por dia. Quem mora nessas áreas alagadas já não espera muito. E é a única coisa, o único apelo que a gente pede aqui, que eles venham fazer a ponte aqui e venham olhar aqui pela gente. A gente que está aqui todos os dias fazendo jornalismo, todos nós da Rede Amazônica, sabemos que nós temos a responsabilidade de questionar as autoridades em busca dos anseios da população. Fizemos isso. Nessa quinta-feira, a nossa equipe da Rede Amazônica conversou com o prefeito Davi Almeida e levamos essas reclamações sobre o auxílio aluguel. Ele deu uma resposta para a gente ao vivo. Ele disse o seguinte, diz que vai propor um reajuste, vai levar essa proposta até a Câmara Municipal. Quem traz as informações ao vivo é o Meike Farias, com quem a gente volta a conversar. Oi, Meike. Oi, Larissa, bom dia para você, para o Zé, para todo mundo que está acompanhando o Bom Dia Amazônia. Nas imagens do Anderson Tavares, para você sentir um pouquinho do drama, a gente tem voltado várias vezes aqui na Rua dos Barés. Olha só como é que está. Lembrando a você que a Prefeitura de Manaus, ela fez essa ponte aqui, do seu lado esquerdo. O lado direito foram os próprios proprietários, ou seja, o pessoal das distribuidoras que construíram ali as armações ali de madeira. Um custo, em média, de mais de R$ 600 cada. Agora, Larissa, a gente vai aproveitar e comentar que o prefeito de Manaus, Davi Almeida, conversou ontem com a Rede Amazônica falando sobre o mapeamento dessas famílias atingidas pela cheia de 2021. Vamos ouvir o prefeito Davi.
é que nós temos 4.792 famílias mapeadas. Dessas 4.792, 3.170 irão receber o auxílio aluguel de R$300 a partir de maio. É um auxílio de R$300 e nós vamos complementar para essas famílias que vão receber esse auxílio. Eu vou mandar para a Câmara Municipal de Manaus pedindo uma autorização para complementar com mais R$200, né, um auxílio enchente, que nós vamos denominar o auxílio enchente, para complementar. É isso, Larissa, Zé. Então, para ficar bem claro, a gente reforça as informações do prefeito em relação ao número. 4.792 famílias mapeadas pela prefeitura. Essas famílias vão receber, 3.170 famílias vão receber esse auxílio enchente que o prefeito Davi comentou. E esse valor, que antes era de R$300, até como na matéria que a gente acabou de ver, da matéria da Lani, esse valor sobe para R$500. Agora, para fazer isso, o prefeito precisa de autorização da Câmara Municipal de Vereadores. Então, vai chegar essa mensagem hoje e até mesmo por conta da pandemia, a gente acredita que esse valor vai chegar a esse montante de R$500. Lembrando que o prefeito, na semana passada, esteve em Brasília, na Secretaria Nacional de Defesa Civil, e o governo federal se prontificou a ajudar o estado do Amazonas em relação à defesa civil. Além desses R$500 que as famílias que precisam, principalmente para pagar aluguel, a prefeitura também vai conceder cestas básicas e kits de higiene para todos os atingidos. Lembrando a vocês que hoje a cota do Rio Negro, segundo informações divulgadas aí justamente para quem faz a oferição, está na casa de 29 metros e 57 centímetros. A maior cheia registrada na história foi em 2012, com 29 metros e 97 centímetros. E a expectativa do Serviço Geológico do Brasil é que esse ano a cheia supere 30 metros e 50 centímetros. Vamos ver se vai acontecer o que a ciência está prevendo. Volto com vocês. Obrigada, Meike, pelas informações, pelas atualizações. Portanto, você que mora em uma área, em um dos bairros afetados pela cheia aqui na capital amazonense, deve receber também esse auxílio enchente, e essa proposta já foi encaminhada, já deve chegar às mãos dos vereadores da Câmara Municipal aqui da capital amazonense. Então, além do auxílio de R$300, deve ter esse outro auxílio, que foi denominado de auxílio enchente, no valor de R$200, contabilizando um total de R$500, fora as cestas básicas e os kits de higiene. Vamos esperar, né, Meike? Obrigada pelas informações. E além do Rio Negro, outros rios aqui da nossa região continuam subindo. Por exemplo, o Rio Amazonas, por causa do avanço das águas, várias famílias estão abandonando as residências e indo para abrigos da prefeitura. Leandro Marques tem essas informações ao vivo para a gente de Itacoatiara. Primeira vez aqui no Bom Dia Amazônia, Leandro, então deixa eu te dar as boas-vindas, que a gente possa ter uma parceria muito bacana. Leandro, que esteve aqui em Manaus, conversando e tal. Bom dia, conta para a gente como é que está a situação por aí, meu amigo. Oi, Zé, bom dia para você, bom dia, Larissa, e bom dia a todos. Zé, obrigado, né, pela sua gentileza. Você é uma pessoa extremamente carinhosa, a Larissa também, toda a equipe da Rede Amazônica. E foi uma satisfação estar esses dias em Manaus, em treinamento. E agora estamos oficialmente aqui na cidade de Itacoatiara para mostrar a realidade das pessoas que moram nesse município aqui no interior do estado. Zé, vamos começar mostrando a situação para o pessoal que está em casa acompanhar neste momento. A nossa equipe está aqui no bairro Jauari, na estrada Stone, e essa é a situação dos moradores e também os comerciantes aqui do local. Só para se ter ideia, Zé, o rio Amazonas ele aumenta a cada dia. De acordo com a última medição, o rio atualmente está na marca de 15,4 centímetros. Nessa rua específica que a gente está bem próximo aqui ao rio Amazonas, então a água já está atingindo cerca de 32 bairros da cidade, e também 19 já estão alagados. O que isso significa, Zé? Que 39 bairros, as famílias estão precisando sair de suas casas e procurar abrigo na prefeitura aqui do município. De acordo com a prefeitura, está sendo disponibilizado escolas municipais para que essas famílias elas possam ser abrigadas. Mas aí, Zé, entra aquela questão da Covid.
né? Então a Prefeitura está fazendo um estudo para não haver a aglomeração, para não haver a contaminação com a Covid-19. Então a Prefeitura emitiu uma nota falando que cerca de 3 famílias irão ficar nessas salas de aulas improvisadas, enquanto que as aulas ainda não voltam. Então eles irão aproveitar para colocar essas famílias, só para ter ideia, Zé, já são 525 famílias que estão cadastradas nesse programa da Prefeitura à procura de abrigo, porque as suas casas já estão inabitáveis. E aqui, Zé, é uma rua de comércio, né, como você está vendo, mas também há muitas casas, então as casas já estão todas ilhadas e as pessoas estão precisando sair e procurar por esse abrigo. Então, alguns comércios existem as chamadas marombas, né, que é um improviso, um assoalho, e alguns comércios, essas pontes estão sendo construídas para ter acesso, mas não são todos, tá, Zé? Por exemplo, tem um aqui mesmo, né, o cinegrafista já vai mostrar aqui para a gente, que esse não tem acesso. Então está aqui o exemplo claro dessa situação e os moradores pedem por auxílio, procuram ajuda. Só para você ter ideia, muitas casas já estão até desmoronando devido a essa situação das chuvas. Então sempre que chove, o rio aumenta e essa é a situação de quem precisa sair de suas casas e procurar alguma moradia nessas escolas municipais. Zé e Larissa. Tá aí, Leandro Marques mostrando pra gente a situação nessa área de Itacoatiara. Parece um cenário reprisado, né, aqui do centro de Manaus, mas é a realidade. Rio Negro, Rio Amazonas, Rio Solimões. Leandro, quero só que você me diga quem que está mostrando essas imagens, quem é que está de repórter cinematográfico com você? É o Felipe Maia, Zé. Felipe Maia, agradeço, Felipe, viu, pela gentileza de estar com a gente, porque a gente tem nossos correspondentes no interior, eles são vídeo-repórteres, eles geralmente gravam e falam. E o Felipe, gentilmente, está aí com o Leandro para poder mostrar para você essa movimentação. Então, obrigado, viu? Daqui a pouquinho a gente volta a conversar, Leandro. A gente segue com as notícias do interior do estado, agora para falar lá do município de Coari, porque infelizmente lá uma adolescente de 13 anos morreu afogada nessa quinta-feira. Ela estava brincando no rio que fica atrás da casa dela. Vamos para Coari, que o Arquipo Góes traz as informações ao vivo. Oi, Arquipo, bom dia. Oi, Larissa, muito bom dia para você, bom dia, Zé, e a todos que acompanham agora o Bom Dia Amazônia. Pois é, né, Larissa, infelizmente a gente começa amanhã, né, de sexta-feira, com essa notícia triste, né, uma adolescente morreu afogada aqui no município de Coari. Ela tinha 13 anos, essa menina de nome Cleide Karine da Silva Carvalho morava próximo a esses locais que já estão afetados, né, por conta da enchente. Inclusive nós chegamos, Larissa, a mostrar a casa da Cleide aqui no Bom Dia Amazônia, é a rua, ela mora ali na rua Moisés Bezerra, no bairro Chagas Aguiar, é uma das principais ruas aqui do município de Coari que já estão afetadas aqui pela cheia. Esse acidente aconteceu aí por volta de 1h15 da tarde, segundo a direção do Hospital Regional de Coari, que nós entramos em contato. Essa adolescente chegou lá no pronto-socorro do hospital aí por volta de 2 horas da tarde. Nós falamos com a família dessa adolescente, que preferiu não gravar a entrevista, mas contou para a nossa equipe que essa menina sabia nadar aí perfeitamente. Ela tomava banho no quintal da casa, que já está afetado, né, por conta da cheia. Segundo a irmã dessa menina, foi em poucos segundos. Ela tomava banho no rio junto com a família, ela não estava sozinha. Foi quando, em poucos segundos, a família percebeu que ela desapareceu. Foi quando os próprios familiares realizaram as buscas por essa menina, quando encontraram, depois de 15 minutos, ela já no fundo do rio. Eles chegaram a acionar o SAMU, mas ela já foi levada sem vida. Bom, segundo informações dos moradores próximos ali a esse local, que conversaram, né, com a nossa equipe, eles nos contaram que
há muitos postes ali próximo a essa casa dessa menina onde ela foi encontrada, e a família ela não descarta a possibilidade dela ter sido eletrocutada. Agora é importante, né, Larissa, antes de encerrar, a gente deixar, né, esse alerta para quem mora próximo, né, aos rios, quem mora próximo a esses locais afetados pela enchente, que tomem cuidado, né, com os seus filhos, com as crianças, porque essa não é uma realidade só aqui do município de Quari, mas de todo o estado do Amazonas. Então a gente deixa aí o alerta para quem está em casa, quem tem filhos e que mora próximo aí a esses locais. Eu volto com você, Larissa, Zé. Muito importante esse alerta mesmo, porque infelizmente essa é uma realidade que várias pessoas estão convivendo por causa dessa época de cheia, desse período em que o nível dos rios aqui da nossa região seguem subindo. Obrigada, viu, Arquipo, pelas informações. Bom dia para você. 6h59, quase 7 já. Gente, a Polícia Federal informou nessa quinta-feira que doou madeiras para as prefeituras para que elas possam construir pontes e barragens e ajudar as famílias atingidas pelas cheias dos rios. Segundo a PF, já foram doados 250 metros cúbicos de madeira para a Prefeitura de Manaus e 560 metros cúbicos para a Prefeitura de Careiro da Várzea. Outros 150 devem ser doados para a Prefeitura de Iranduba. Todo esse material que está sendo doado, ele foi apreendido pela Polícia Federal em operações de combate ao tráfico nacional e internacional de madeira aqui no estado do Amazonas. Olha, por falar em madeira, 130 toras de madeiras nobres aqui da região foram apreendidas no Rio Solimões. As toras estavam sendo transportadas em 2 jangadas rebocadas por outra embarcação. Quem vai explicar essa história e trazer todas as informações ao vivo para a gente, direto de Manacapuru, é ele, Adalto Silva. Bom dia para você, Adalto. Bom dia, Larissa, Zé, bom dia a todos. As constantes denúncias de comercialização ilegal de madeiras aqui na região do Rio Solimões fez com que a Polícia Ambiental desencadeasse na manhã desta quinta-feira a ação Boina Verde, que faz parte da Operação Horus, onde 34 homens da própria Polícia Ambiental e do batalhão da Companhia de Cães aqui da região fizeram aí essa vistoria no Rio Solimões e conseguiram localizar próximo ao Supiá, que dá em média aqui 1 hora de viagem da sede do município, uma grande jangada, por sinal 2 jangadas de toras de madeiras, medida em média 12 metros cada uma, com 130 toras que vinham sendo transportadas, rebocadas por um barco com destino ao município de Manacapuru. Segundo a Polícia Ambiental, eles não tinham nenhuma documentação de origem da madeira e a madeira foi apreendida. 2 homens que estavam na embarcação foram apresentados na delegacia do município para responder por esse tráfico aí dessas madeiras ilegais. 3 motosserras que supostamente estavam na embarcação e supostamente foram utilizados aí para cortar essas madeiras da região, foram apreendidas também. A madeira, como nós vimos ainda há pouco a Polícia Federal doando madeiras, essa madeira também, segundo a Defesa Civil do município, foi doada ao órgão para que ela possa ser transformada em tábuas, em outras peças de madeiras que serão utilizadas aqui no município para fazer passarelas e marombas devido à grande cheia do Rio Solimões. Portanto, uma operação da Polícia Ambiental aí, mais uma vez, com apoio da Companhia de Cães. Zé, Larissa. Obrigada, Adalto, pelas informações. Adalto falar ao vivo, direto de Manacapuru. Boa sexta-feira para você. O assunto agora é vacinação, porque a cidade de Itacoatiara já vacinou mais de 22 mil pessoas. Leandro Marques, na verdade, já aplicou mais de 22 mil doses. Leandro Marques está de volta e traz essas informações para a gente ao vivo, porque aí inclui as pessoas que tomaram a segunda dose, a primeira dose, e somando dá mais de 22 mil, né? Conta mais para a gente, Leandro. Pois é, vamos lá novamente agora falar de coisa boa, que é vacinação, é o que todo mundo está esperando nesse momento, é o que todo mundo quer no braço, é vacinação. Então vamos lá, o município, de acordo com o último boletim disponibilizado, já vacinou 22.284 pessoas, de um total de 14.381 com a primeira dose e com a segunda dose 7.903.
A gente ressalta aqui também que eles seguem o calendário de imunização nacional. Então, Manaus, na semana passada, começou a vacinar os profissionais da educação e também servidores públicos. Então, esse mesmo segmento está acontecendo aqui no município. De acordo com o último boletim também disponibilizado pela Secretaria de Saúde do município, cerca de 8.670 pessoas testaram positivo para a Covid-19 e atualmente 11 pacientes permanecem internados. Os recuperados já somam 7.998 e óbitos 300. A taxa de ocupação em leitos de UTIs está em 8,4%. Então houve essa diminuição. A gente relembra daquele triste pico que houve aqui também, inclusive na cidade, toda aquela logística em questão de oxigênio. E também, Zé, atualmente o município está vacinando pessoas com idades entre 18 e 44 anos com doenças pré-existentes, seguindo sempre a ordem decrescente. A gente ressalta também que a vacinação das grávidas que havia sido anunciado aqui no município não está acontecendo, né? Primeiro anunciou, depois a prefeitura voltou atrás por conta da vacinação da vacina da AstraZeneca, então não está ocorrendo vacinação de grávidas aqui no município. E também a gente ressalta sobre esse calendário de imunização nacional, que é o que está sendo aplicado aqui em Itacoatiara. Zé, bom dia. Obrigado. Obrigado, eu que agradeço. Leandro Marques, estreando aqui no Bom Dia Amazônia. Vamos nos falar muito, Leandro. Ótimo fim de semana para você. E a gente segue daqui. Leandro acabou de falar sobre a situação da vacinação das grávidas, né? No interior, elas ainda não estão sendo vacinadas por causa da vacina da Pfizer, que tem que ficar numa temperatura de menos 80 graus. Não dá para ir muito longe essa vacina. Então, ela está sendo aplicada aqui em Manaus. E aqui na capital, o prefeito Davi Almeida falou nessa quinta-feira no Jornal do Amazonas, primeira edição, G1, sobre a vacinação de grávidas e mulheres em período pós-parto. Vamos ouvir. Com relação às grávidas e puérperas que estão procurando, nós estamos atendendo, nós estamos vacinando com a vacina da Pfizer. Nós temos vacina suficiente, então todas as grávidas que queiram se vacinar, que estão nesse grupo de puérperas e grávidas, podem se dirigir aos nossos pontos de vacinação e nós estamos fazendo a vacinação normalmente, segundo as informações que eu obtive agora há pouco. E aí o que aconteceu? Você ouviu isso, né, no G1 e aí a nossa equipe foi entrar em contato com a Secretaria Municipal de Saúde para saber porque se está incluído ou não está. Então, confirmar essa informação dada pelo prefeito. A Censa informou que desde o último dia 10 está vacinando com o imunizante da Pfizer-BioNTech. E as grávidas e as puérperas estão sendo vacinadas, mas são as grávidas e puérperas com doenças pré-existentes, conforme previsto no Plano Nacional de Vacinação e que está seguindo a determinação do Ministério da Saúde apenas para vacinar esse grupo. Só esse grupo pode receber essa vacina por enquanto, nesse momento. Agora, deixa eu dar uma olhadinha, ver que horas são. 7h06. Gente, a volta das aulas presenciais na rede municipal aqui da capital, Zé, foi adiada. Estava com uma data prevista, mas agora não está mais. Foi adiada. Leandro Guedes, aqui na telinha, traz as informações ao vivo para a gente. Oi, Leandro, bom dia. Olá, bom dia a todos. Pois é, né? As aulas estavam previstas aí para iniciar já nesses primeiros dias agora do mês de maio, mas a Prefeitura de Manaus decidiu deixar isso para o último dia do mês, até o dia 31. Então, a partir do dia 31, pode ser retomada as aulas presenciais, né? Na verdade, no sistema híbrido, nas escolas municipais aqui da capital. Como é que funciona o sistema híbrido? Parte das aulas os alunos acompanham na própria escola, outra parte acompanha mesmo de casa através das transmissões. Então, o que aconteceu, né? A prefeitura ela reforçou a necessidade desses profissionais da educação estarem imunizados contra a Covid-19. Como nem todos ainda estão imunizados, fecharam o ciclo tanto da primeira quanto da segunda dose, aí a prefeitura decidiu deixar até o dia 31 para que até lá esses profissionais recebam as vacinas contra a Covid-19. E essa decisão ela foi bastante baseada também
no que foi decidido pela Justiça Federal, que enviou uma recomendação para a União, para que a União enviasse pelo menos 40 mil doses de vacinas contra a Covid-19 aqui para Manaus, para que sejam destinadas a esses profissionais que trabalham nas escolas. Então, existe essa quantidade de vacinas que serão destinadas aos profissionais da educação e aí, a partir do momento em que eles forem imunizados, a previsão é que até o dia 31, boa parte desses profissionais já tenham, pelo menos, recebido a primeira dose e a partir do dia 31, então, começam as aulas no sistema híbrido. Durante esse andamento, a própria Prefeitura informou que alguns profissionais da educação já acabaram sendo incluídos em outros grupos prioritários, como o grupo das pessoas com comorbidades. Então, pelo menos o levantamento feito pela Secretaria Municipal de Saúde é que pouco mais de 5.800 pessoas que trabalham nas escolas já tomaram a primeira dose das vacinas contra a Covid-19 e pouco mais de 3.100 já receberam a segunda dose. Isso dentro do universo de 16 mil servidores. Então, ainda tem algumas pessoas que precisam concluir e existe essa determinação da Justiça Federal e a partir do dia 31 as aulas devem ser retomadas no sistema híbrido. Também é importante lembrar que está em andamento a imunização dos professores contra a influenza. Quem tomar a vacina contra a gripe tem que esperar até 14 dias para tomar a vacina contra a Covid e vice-versa. Claro que a gente vai continuar atento a todas essas datas para trazer informação para você que está nos assistindo. Até daqui a pouco. Obrigada, Leandro, pelas informações. Vamos seguir, sim, acompanhando o anúncio dessas datas. Assim que a gente tiver, de fato, uma definição, a gente informa aqui no Bom Dia Amazônia. 7h09 agora, mostrar para você os dados da Covid-19 divulgados nessa quinta-feira. A gente sempre divulga para fechar nossa sexta. 666 casos em 24 horas, total chegando a mais de 377 mil, quase 377.560. Mortes foram 17 nessa quinta-feira, 5 no período de 24 horas e 12 após investigação. Total chegando a 12.792 mortes. São 500 pessoas que continuam internadas, o número baixou, ontem estava em 535, 540, então está em 500. E o total de casos recuperados, 323.669 pessoas já curadas da Covid. Coisa boa, né? Informação lá do interior do estado, mas envolve a capital amazonense também, eu te explico o porquê. É que mais presos foram transferidos da delegacia de Manacapuru para presídios aqui da capital. Adalto Silva já está de volta para trazer informações ao vivo. Adalto? É isso mesmo, Larissa, Zé, é que essa foi a 4ª remoção de presos aqui da delegacia do município de Manacapuru para presídios da capital somente este ano. Ontem a Secretaria de Administração Penitenciária, a SIAP, com apoio das polícias civil, militar e também com os carcereiros aqui da delegacia de Manacapuru, fizeram a transferência de 19 presos que estavam custodiados na delegacia do município para presídios da capital. Entre eles, uma mulher. A delegacia, que tem capacidade para 18 presos, estava ontem com 25 detentos, 5 homens continuaram naquela delegacia. Como já falei, essa é a 4ª remoção de presos somente este ano e 91 detentos já foram transferidos em 2021 para presídios da capital. Isso ocorre aqui no município desde 2016, quando o presídio da cidade foi fechado. Há uma solicitação da Justiça para o início da construção de um presídio no município, mas isso ainda não ocorreu e, por enquanto, seguem as transferências. Zé, Larissa. Obrigada, Adalto, pelas informações, pelas atualizações. Bom dia para você, bom fim de semana. Agora, falando sobre política, uma deputada estadual mantinha na folha de pagamento do gabinete dela servidores que moram em outros países. Esses funcionários foram exonerados por decisão do presidente da Assembleia Legislativa. O Ministério Público Estadual vai apurar o caso. Segundo a denúncia, Ryan Gabriel Silva, casado com Karen Pinheiro, irmã da deputada estadual Maiara Pinheiro, é funcionário da Assembleia Legislativa do Amazonas, mas o casal mora em Toronto, no Canadá. No Diário Oficial do Parlamento, descobrimos que em fevereiro deste ano ele foi até promovido, passou a ocupar o cargo de assessor da diretoria. O documento aponta ainda que Rosemary Cunha Martins, ex-mulher de Adail Pinheiro, pai da deputada Maiara, também ocupa cargo de destaque na Assembleia, mesmo morando do outro lado do oceano, em Portugal.
Essas duas nomeações não mencionam o valor do salário, o que fere o princípio da transparência do funcionalismo público. Após tomar conhecimento das denúncias, o deputado estadual Roberto Cidade, presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, decidiu exonerar os 2 servidores do gabinete da deputada Maiara Pinheiro. Essa decisão já está publicada no Diário Oficial da Assembleia Legislativa e já está valendo. O autor da denúncia pediu punição aos envolvidos junto ao Ministério Público do Amazonas. Mas não é só exonerar. É necessário que a Assembleia precisa tomar providências enérgicas no que diz respeito a esse escândalo. Além disso, os servidores devem ressarcir o dinheiro público recebido indevidamente. A deputada tem foro privilegiado, por isso a denúncia foi encaminhada ao Procurador-Geral de Justiça, Alberto Nascimento Júnior. Na manhã desta quinta-feira, estivemos na Assembleia Legislativa do Amazonas na tentativa de ouvir a versão da parlamentar, já que a assessoria não responde nossos questionamentos. Questão dos seus funcionários do gabinete. Mas você é de qual blog? Da Rede Amazônia, eu não sou de blog não. Ah, tá. Pode falar não? Deixa eu falar. Oi. Não, eu estou indo para reunião na presidência agora. E nós continuamos aguardando a manifestação da deputada Maiara Pinheiro quanto à denúncia apresentada. A presidência da Assembleia reforçou em nota que se coloca à disposição dos órgãos de controle do Estado para prestar esclarecimento. O Ministério Público do Amazonas também informou que recebeu a denúncia contra a deputada e encaminhou para o Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça especializadas na proteção e defesa do consumidor e que vai distribuir para uma promotoria especializada. Nós tentamos contato com os demais citados na reportagem, mas nós não fomos atendidos. Vamos então conversar ao vivo com o Fábio Melo depois dessa reportagem. Toda sexta-feira, Fábio Melo está por aqui para falar sobre o cenário político aqui no nosso estado. E Fábio, bom dia para você, boa sexta. Bom dia para você, Zé Carlos. Bom dia, Larissa, para todo mundo que nos acompanha. Primeiro assunto dessa sexta-feira, o comandante da Polícia Militar foi confrontado, o que aconteceu? Ele compareceu na Assembleia Legislativa do Amazonas após toda aquela confusão que a gente trouxe aqui na semana passada, né? Alguns deputados, alguns parlamentares disseram que ele teria sido mal educado em vez de atender o questionamento, em ir lá na Assembleia quando convocado, mandou com que os deputados fossem até o comando da Polícia Militar para conversar sobre determinados assuntos. Então, ele foi chamado e realmente ele foi nesta quinta-feira. Na semana passada ele foi lá para tentar desfazer essa situação toda que foi colocada. E ontem ele foi para uma audiência. Só que todo mundo estava aguardando que fosse uma audiência pública, que as pessoas pudessem participar, que a imprensa pudesse participar. E foi uma audiência fechada na sala da presidência, que gerou muita reclamação, principalmente dos deputados da base oposicionista. Ele foi lá para justamente responder sobre a questão do fardamento dos policiais, que foi promovido, que foi anunciado e foi colocado, inclusive, no Diário Oficial, e também outros benefícios que foram prometidos ainda no final do ano passado. O que acontece é que todos esses benefícios foram colocados no Diário Oficial, mas só iam entrar na folha de pagamento dos policiais no ano que vem. Porém, isso não foi explicado para os policiais, tanto que nas reportagens do próprio site do governo, não fazia menção sobre a data em que esses benefícios iriam cair na conta. O que aconteceu é que muita gente, ou muitos oficiais acabaram se aposentando por conta dessa promoção, só que não receberam, e aí afirmaram nessa reunião que houve muito prejuízo. A gente continua acompanhando para saber o desfecho, né, dessa situação, quando realmente vai cair, mas tudo indica que essas promoções só devem cair para o ano que vem, 2022. Larissa? Ô Fábio, agora tem um outro assunto também que eu queria que você comentasse com a gente, que diz respeito a um vereador que foi ameaçado de morte. O que aconteceu? Qual o motivo dessa ameaça? Pois é, Larissa. Não sei se acompanhou com a gente, na semana passada a gente trouxe uma reportagem mostrando esse vereador, é o vereador Sassá da Construção do PT. Ele foi numa obra que tinha irregularidades, bastante irregularidades, inclusive na contratação, os profissionais não tinham carteira assinada, estavam há mais de 6, 7 meses trabalhando, e lá, inclusive, ele chegou a dar voz de prisão para o responsável da obra por conta de diversas irregularidades. Pois é,
Ele foi também em outras obras e, por conta disso, ele acredita que isso acabou gerando essas ameaças. Ele tem recebido no telefone dele e, inclusive, já comunicou à polícia que está, neste momento, fazendo investigações para tentar identificar quais são ou quem são os culpados por essas ameaças de morte. Zé Carlos, Larissa. Obrigada. Lembro sim que a gente mostrou aqui essa reportagem no Bom Dia Amazônia, lembro bem. Obrigada pelas informações, bom dia para você. Bom dia, Fábio. A gente segue por aqui 7h20 agora. Atenção, você do interior do estado. O CETAM prorrogou as inscrições de 30 mil vagas para curso de qualificação profissional. Leandro Guedes vai contar para a gente, então, como o pessoal do interior pode se inscrever, porque tem vaga específica para o interior, né, Leandro? Bom dia. Exatamente, José Carlos. Essas vagas, elas deveriam ter sido preenchidas já durante essa semana, mas aconteceu um problema no sistema, no ato da inscrição, e aí o CETAM decidiu colocar o processo de inscrição para hoje, sexta-feira. Inclusive, esse processo já começou às 6 horas da manhã, então vou ser bem breve. Para você que está em casa, está de olho em algum curso profissionalizante gratuito, então você vai fazer o seguinte, você vai lá na própria página do CETAM, que é o cursos.cetam.am.gov.br. Vou repetir mais uma vez, cursos.cetam.am.gov.br. Lá você vai colocar seus dados pessoais, vai colocar um telefone para contato e também vai escolher o curso que você gostaria de fazer. São 18 cursos que estão sendo oferecidos, entre eles de almoxarife, atendente de marketing, informática básica e avançada. Tem vários lá, você dá uma olhada, escolhe um e você também precisa ver qual é o curso que vai estar disponível para o seu município. São pelo menos 56 municípios incluídos aí nessa abrangência do CETAM e as aulas vão ser todas virtuais, tá? Você não vai precisar sair de casa para acompanhar essas aulas. Agora tem que ir lá rapidinho dar uma olhada, porque essas vagas são preenchidas rapidamente. Você vai lá, vou repetir mais uma vez o endereço, cursos.cetam.am.gov.br. Vai lá fazer sua inscrição, aguarda o contato para você verificar se você foi um selecionado, porque as aulas já vão começar dia 31. Só reforçando, são cursos gratuitos para 56 municípios, tem aí 30 mil vagas, dá uma olhadinha lá, escolhe o curso e é isso, se prepare para o mercado de trabalho. Com essa ótima dica eu fico por aqui, desejando a todos um ótimo dia e também um ótimo fim de semana a todos. Voltamos com vocês. Ótimo fim de semana para você também, Leandro. Obrigado, bom dia. Bom dia, Leandro. E olha, agora tem uma notícia para você que é concurseiro, mas infelizmente não é uma notícia boa. É que o Tribunal de Contas cancelou o edital do concurso público para fazer algumas correções. Vamos direto para o estúdio da CBN Amazônia Manaus conversar com o Rafael Campos, que está por dentro dos detalhes. Oi, Rafa, bom dia. Muito bom dia para você, Lari. Bom dia, Zé. A quem acompanha a gente na tela da Rede Amazônica. Pois é, a gente anunciou aqui no Grupo Rede Amazônica, aqui na CBN, vocês aí também, dessa oportunidade, né? Concurso do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, com salário de mais ou menos R$ 8.300 para 40 vagas imediatas. Só que aí a gente teve esse banho de água gelada aí por enquanto, pelo menos, né? É que nessa quinta-feira o presidente do TCE anunciou que o concurso foi revogado, pelo menos por enquanto, para que algumas adequações em relação à legislação, em relação à lei, possam ser feitas. Mas o presidente do TCE afirma que um novo edital deve ser publicado em breve, que o concurso vai acontecer ainda nesse ano de 2021, inclusive que as pessoas que forem aprovadas também serão nomeadas já em 2021. Então, assim que tiver essa adequação na legislação para o edital do concurso, ele será publicado novamente no Diário Oficial Eletrônico lá do Tribunal de Contas do Estado. Essa é a notícia, claro que a gente vai continuar acompanhando e vai informar para você, concurseiro, você que estava de olho nessa vaga aí no Tribunal de Contas do Estado, é um salário muito bom, inclusive estabilidade, então calma, relaxa que segundo o TCE vai rolar esse ano ainda e claro, a gente vai informar você aqui no Grupo Rede Amazônica. É um dos destaques nossos aqui na 101,5 FM, você pode acompanhar com a gente no rádio e na internet no cbnamazônia.com. Tem programação ao vivo daqui a pouquinho, a partir de 8 horas da manhã, com o jornal Primeira Edição comigo e com o Patrick Filho, que está aqui, tá bom? Volto com vocês. Obrigada, Rafa. Bom dia, bom trabalho para você. Esse próximo domingo que chega agora, 16 de maio, é o dia do Gari, profissional que trabalha na limpeza e também na educação ambiental, por que não, né? E aqui em Manaus tem um grupo desses profissionais que se reuniu para levar conscientização de uma forma mais brincalhona, mais lúdica. Vamos ver. Eu tenho certeza que você já viu eles aí pela rua, mas desse jeito? O grupo ele foi criado pela uma necessidade, né, do qual os agentes de conscientização na época
batiam, né, que todo mundo batia em porta, né, levando a direção sobre o manuseio adequado do lixo. E ninguém queria ouvir. E a gente se complementou. Aqui, esse grupo que está aqui foi se complementando, né? E aí deu certo. Todo mundo gostou, uma brincadeira, mas é uma brincadeira que é séria, né, que é uma informação. Foi em 2005. Eles deixaram o trabalho pesado de lado para trabalhar a educação ambiental. Funcionários da limpeza pública municipal, eles usam a música e o teatro para promover a conscientização do público em torno de temas como o meio ambiente e a reciclagem de lixo. Juntar, amarrar e colocar na lixeira para o coletor levar. Eles compõem as próprias músicas e todas têm uma mensagem. Né? E tem uma música também que ela orienta muito bem, que ela diz assim: antes de você ir até a lixeira, deixar o seu lixo no lugar adequado, é bom verificar se está perto do horário do coletor passar, para evitar dos animais irem lá bagunçar. A gente orienta muito através das músicas também. Há 29 anos trabalhando como gari em Manaus, Rose se emociona ao falar dessa profissão que mudou a vida dela, da família e principalmente a visão do mundo em que vive. A limpeza pública para mim até hoje foi uma escola. Aqui eu aprendi, estou aqui até hoje e eu tenho orgulho de vestir essa farda, de fazer o que eu faço, que é levar alegria para as pessoas e mostrar para as pessoas que o gari é arte, que o gari é cultura. O grupo Gari da Alegria se apresenta em escolas públicas, repartições, empresas e fábricas da cidade. Além dos assuntos abordados em ritmos dançantes, os rostos pintados transparecem o carisma. Papel, plástico, vidro e metal, não pode ser deixado lá no fundo do quintal. Papel, plástico, vidro e metal, não pode ser deixado lá no fundo do quintal. Tem solução. Todos os dias eu me olho no espelho e digo assim: o que eu puder dar o melhor de mim para todo mundo, levando alegria, levando essa satisfação que a gente tem, esse prazer de trabalhar com o público, fazer o público sorrir, isso é maravilhoso. Eles são artistas, palhaços e, antes de tudo isso, funcionários da limpeza pública que prezam pelo bem do meio ambiente. Ser gari não tem resumo, mas sentimento. Eu sempre falo que o gari, para mim, o gari, eu valorizo muito o gari. Porque eu já passei muitas situações difíceis na rua, principalmente quando eu capinava, carreava na rua, passei por muitos problemas, principalmente da discriminação do gari. É por isso que hoje os Gari da Alegria fizeram a música É Tão Bom Ser Gari, para poder trazer cada dia mais a esperança na vida de um gari e valorizar a vida de um gari também. É tão bom a gente ser gari, é tão bom a gente trabalhar. A gente vai, a gente junta, a gente saca e coloca na lixeira para o coletor levar. É tão bom. E é com a alegria desses profissionais que a gente encerra o Bom Dia Amazônia dessa sexta-feira. Ótimo fim de semana. A gente volta a se ver segunda. E parabéns para você que é gari, só é no domingo, mas já fica aqui as nossas felicitações. A gente se despede com imagens ao vivo lá de fora. Pra você dar uma olhada como é que tá a movimentação na capital amazonense, sobrevoando a área do Aleixo. Já reconheceu aqui o Fórum Ministro Enoque Reis, pertinho ali da Cepaz. Tem essa retenção aí porque o semáforo tá bem aí. Eu volto a te encontrar amanhã, cedinho, no Bom Dia Sábado. Tchau, tchau. Até amanhã.